Chegamos! Chegamos! Salve, salve, minha galera! Negócio Chegou aqui. de surpresa, não foi? Piscou, já apareceu. Já A gente tá aqui, apareceu. tá aí também no seu coração. Vamos abrir com chave de ouro, Zé. Com certeza. Sejam muito bem-vindos a mais um Take 3 Podcast. Olha só, toda terça-feira, às 20 horas aqui, nosso encontro marcado. Sempre trazendo uma pessoa bacana para bater um papo, conhecer a história e bater resenha, né, Fagu? Rapaz, resenha aqui não pode faltar, porque é o combustível desse programa, É entendeu? daquele negócio... Não, gestado. Ô, Boa noite, tudo ô, bem? Não. É Aqui negócio mais a descontraído, gente né, pai? olha na cara do cidadão, fala mal, mete o pau. Eu, no caso. Você não Lá ele. Meu amigo Japão, que fica quietinho, Alô, hein? Japão! Cadê Japão? Salve, salve! Olha ele aí. Tô por aqui. Ele nunca aparece, viu, Ele galera? nunca aparece. Então, para começar esse programa, a gente começa agradecendo ao curso do Zé... Hope Studio Cast primeiro. Hope Studio Cast, essa casa maravilhosa. E é o seguinte, se você pretende aí criar um conteúdo, fazer o seu podcast, como é, Fagundes? É só sentar e Senta conversar. aqui, meu irmão, e conversar. Já tá tudo pronto. Ó, microfone bom, câmera boa, luz. Essa luz aqui que tá renovada. Japão... Ele tá falando até em chinês com o cara lá, comprou mais luz lá, disse que teve uma gangrena, mas resolveu. Um amigo chinês Cancela, queria dar... compra. O amigo chinês queria dar uma zero nele. Já Marcelo, já Marcelo. Marcelo, Compra, plano Japão, acabou. não eu pode? falei, não. Então, você que tá pensando em ter um podcast, faz contato com o Hope Studio Cast, agende seu horário, precinho justo que cabe no bolso, coisa linda de viver e o curso do Zé Drone. Isso, o Tá curso é pilotagem drone. Você que quer aprender a pilotar um drone de forma recreativa ou profissional, só acessar aí o link da descrição, tá bom? Estamos em Ilhéus, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas ou na sua cidade. E Se o planeta precisar, Terra. se chamar, a gente chega aí e aplica o treinamento. Inclusive, teve agora em Teixeira. Isso. Fizemos um treinamento recentemente em Teixeira de Freitas, estamos aí com a agenda em Conquista, em Ilhéus novamente, Itabuna, massa. Zé, precisa ter drone? Não precisa ter o equipamento, nós liberamos os dispositivos para o treinamento. Tem simulador? Tem simulador, você faz um treinamento com o simulador antes para a aula prática. Já sai pilotando? Já que a sai pergunta é pilotando, essa. com certificado, tudo bonitinho. Bom, porque manhã quer fazer, quer saber se já pode... Pode mandar lá, pode não ter esse Pode negócio, mandar, não. meter marcha. Então, curso do Zé Drone. Agora eu quero saber se cabe no bolso, Zé. Com certeza, cabe no seu bolso, você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Nossa senhora, perder de vista. E aí vai embora, meu irmão. Ê, É uma oportunidade, né? Coisa Oportunidade. boa demais. Agradecer Rapaz, também. esse parcelamento grande assim, a Casa Bahia pode retar. Agradecer também Casa Nova e Filmes, a produtora mais rápida do sul da Bahia, Tá Zé. editando, como é que é? Já- Tá no evento, o cara já Mentira, entrega Zé. o material. É ligeiro, é loucura, papo de É loucura. institucional, é vídeo. Aftermove é tudo. Até Enterro de inauguração sogra, quebra-mola. inauguração também é tudo. Abra, o importante é o Pix, Bateu o Pix, a Casa Nova Filmes está lá. É, Acesse o link da descrição aí. E chama Casa a Nova gente. Filmes. Viu? Tamo junto. Os Zé vão apresentar ele. Esse cara aí, o cara tem know-how, o cara tem bala na agulha. Tem. Ele fica só ali no casulo, tal, pá. Na manha. Entendeu aí, né? A falta de criatividade. Apresenta o cara aí, Zé. Meu amigo Nelsinho, mais conhecido aí como Sabiá. Sabiá, aplausos para ele. Muito bem, Sabiá, muito bem-vindo. De verdade, um prazer inenarrável ter você aqui. De verdade, Maria. verdadeira. Massa mesmo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E hoje a gente tem um tempão aí pra bater um papo. Tô feliz em estar aqui. Ave Maria, Zé Drone, Zé Drone. pagou e Japão Lombardi ali que nunca aparece, né? É ele mesmo. Maria, só alegria. Só alegria. E aí a gente quer saber logo, Um pouco de cara. logo de cara, né? De cara. Não é seu time, não, que a gente sabe que é o Flamengo, né, Zé? É o Flamengo. Tem cara de Flamengo também. Tem, é flamenguista, Lógico, velho. pô, Toda lógico. vez tem postagem lá dele e tal. Lógico. É. Meu filho ainda nasceu no dia oficial do Flamengo, olha que maravilha. Que coincidência. Eu tô Que todo coincidência. Você tá pressionando ele vestir aquelas camisas do Flamengo. Pressionando que ele já pede flá. Aí já vem no sangue. É. pai. Sangue. Nelsinho, se apresenta pra gente, pra quem não conhece seu trabalho. Quem é você? O que é que você faz? E aí depois a gente vai dando aquela costuradinha. Pronto, papai. Vamos lá. Eu me chamo Nelsinho Bafka, como me já falaram, mais conhecido como Sabiá. Sabiá. Aquele que voa. Aquele que... Então, tem uma agência de mídia social. Ó, que massa. Fomos os primeiros aqui de Itabuna. Sou graduado em comunicação, já trabalhava com agência de publicidade antes de ter a agência de mídia social.
Hoje a minha especialidade, especificamente, é a gestão de tráfego pago, como é conhecido, né? Que é a veiculação de mídia online, né? Na verdade, eu massa. trabalhava como mídia, produção em mídia, no offline. E no online, eu me especializei nessa parte, Porra, massa. tá? E o que mais? E o que mais? O que mais? podemos Eu falar? só falando uma coisa. Rapaz, quando a pessoa vai falar de tráfego pago, eu fico ali, ó, olhando, porque tem gente que trabalha com tráfego pago e fala tráfico. Tráfego. Já ouviu essa? Já. Tráfego Não, pago. Meu E Deus. tem cliente que me procura pra tráfego pago. Tráfego pago, porra, não tô trabalhando nessa área pago aí. Você tem uns dias contados de Ah, não, vida. Pô, tá mal, velho. Sabia, vou chamar de Sabiá. Posso chamar de Sabiá? lógico, Pronto. você Sabiá, pronto, você tem uma sócia, né, Queca, né? Sim. Que é da Casulo. Vocês se conheceram na faculdade ainda, quando... Exatamente. Primeiro dia de... Na verdade, a gente se conheceu na matrícula, velho. Na matrícula. Na matrícula. Naquele corredorzinho. Corredorzinho chegando lá pra Ui, tudo bom? Você vai matricular também? É. Sabe E onde aí é? ficamos amigos, muito amigos, porque... O que, produção? Pronto. Tá, O áudio. pronto. Vá. Fechou? Fechou. A gente fez comunicação rádio e TV, mas na verdade, tanto eu quanto o Eric, a gente queria fazer publicidade e propaganda. Só que não tinha aqui na região faculdade pública, na FTC até tinha. Acho que só formou uma turma. Foi pouco, não foi muito longe, não. Sim. Acho que era jornalismo com... Ou não, era tinha publicidade e Ah, propaganda massa. mesmo. Jornalismo tinha na na Unime, Unime. que era Faxu. Era Faxu, exatamente. Só que aí a minha família não tinha condições de pagar uma particular. A família dela também não. E aí a gente acabou passando em... A gente fez comunicação rádio e TV, que era o mais próximo que a gente teria. E desde então, Isso a gente tá falando de que ano? a gente tá falando aí de 2006. 2006. Olha, Jurássicos. Internet De lá. ainda não tinha esse mundo Era, que é hoje, né? As redes sociais não tinha. Era tão efetivo, Ou era o Orkut, Sim. Olha aí. o Orkut tava. Facebook já Sim, tava rolando, mas não era tão bombado como era. Sim. Na época, quando a galera passava na faculdade, todo mundo abria uma comunidade no Orkut da Da turma. turma. E aí foi daí que veio a ideia de ter uma agência voltada Pra online. para a rede social, entendeu? Pro online. Na época, já pulei uma parte aqui da história minha de Érica, mas vamos lá. Na época eu tinha conversado com o pessoal da Terceira Via, porque eles vendiam formatura. Danilo, Frank, Leandra. Massa, um abraço pra essa galera aí. Só gente boa, pô. Aí eu tinha falado com ele, pô, velho, e aí? O que é que vocês acham? Porque eu falo com ele, rapaz, quando a turma já abre uma comunidade, é a hora ali de você já chegar, Derramar. fazer sua propaganda. Até porque na época, quem fechava a formatura antecipadamente, já pagando a parcela, ficava fininho, entendeu? Porque você tinha ali 3, 4 anos pra Pagar. Apagar de formatura, boas. você já se formava sossegado. Então, daí já veio a minha ideia de ter uma agência de publicidade online. Na época, quando a gente começou logo o curso, não, eu queria uma agência de propaganda geral. Porque nem existia, de fato, algo Sim. como rede social forte, só para propaganda. Tá? E aí, quando eu e Erika, a gente foi no meio do curso, a gente foi fazendo sempre trabalho juntos. Eu sempre na parte gráfica e ela na parte de texto, que é o que ela é apaixonada por fazer. E aí, quando a gente formou, a gente falou, pô, vamos fazer o que agora? Aí eu já me formei trabalhando na E10 e ela se formou trabalhando na produtora, na Ícone. E aí a gente tava ali na área, sempre conversando com o outro. Cada um foi para um lado. Na época, só quem... Na época, além de mim, ela, a única pessoa que também trabalhava na área, se formou trabalhando na área, é Camila, que apresenta o jornal em Salvador. Camila Oliveira. Camila Oliveira. Sim. Entendeu? Nós três fomos os únicos da turma que se formou trabalhando na área. Uhum. E aí a gente foi dando sequência na vida, né? Quando deu ali um pouco mais de 2 anos de... Curso. Não, já formado. Já Já formado, já trabalhando na área. Aí surgiu uma oportunidade. Um amigo meu ia sair candidato a vereador. E aí eu conversando com ele, falei, e aí, velho, sua campanha? Ele, rapaz, tô precisando de alguém pra cuidar das minhas redes sociais. Falei, casou. Olha aí, Olha aí. Olha aí. E aí, na época, eu ainda trabalhava na E10, e aí eu
conversei com o Edinho na época, falei, velho, ó, vou desligar da empresa, a ideia era justamente ter uma agência online que pudesse atender as outras agências offline, então a gente queria ser mesmo parceiro das outras agências. Quando a gente saiu, a gente não queria concorrer com outra agência. A gente queria ser realmente parceiro. Eu falei, ó, vou pro outro segmento, até quero que você conheça meu trabalho e tal, mas vamos aqui. E aí eu saí pra cuidar dessa campanha. Só que quando eu saí, Érica já trabalhava em uma agência. Ela já tinha saído da produtora e já estava trabalhando em uma agência. Um mês depois de eu ter saído, a gente já tá trabalhando, ela recebeu uma proposta para trabalhar em uma ONG que é financiada pela Odebrecht. Era a oportunidade da vida. Aí eu falei, vai, velho. Eu vou tocando daqui, você vai tocando de lá e a gente vai se virando. Ela trabalhava de noite, se virava e a gente ia tocando nosso barco. E aí é assim que nasceu a Casulo, né? Em agosto, que era no período que estava começando a eleição, eu saí da agência e comecei a trabalhar para esse candidato. Em setembro eu já tinha mais 2 clientes, já também se interessaram em ter a rede social da empresa deles. E aí assim a gente foi engateando aos pouquinhos. Quando chegava para apresentar para o cliente, né? Eu sempre falava, rapaz... Vocês também muito jovens, né? Era, muito. Aí o cliente olha assim, que tem isso também, meu gente. Tem. Se for velho demais, fala, vixe, não vai aguentar o tranco, não. Se for novo, fala, vixe, tem experiência, não. E nem sabiam o que era. Eu tinha que explicar o que era Facebook na época. Porque você imagina, um empreendedor mais velho. Era isso que eu ia te perguntar. Só um parêntese. Nessa coisa, vocês tiveram que abrir caminhos, né? Sim. Como foi essa coisa de abrir caminhos? Porque No tem início, que explicar né? ao cliente, ele tem que acreditar que aquilo vai funcionar sem nunca ter visto. Exatamente. Como é isso, né? E o cliente, ele nem usava como uma rede pessoal. Porque quem usava naquela época era o jovem. Entendeu? E para usar a rede social naquela época, não era no celular. Era no computador. Ou na Lan House. Era, entendeu? Pagando a hora da internet. Exatamente. Então, Eu sei. Então, muita gente não sabia o que era. Aí eu ia explicar que existiam... Aí o Facebook já estava forte nessa época. O Orkut já estava miado. Sim. E aí eu ia explicar que tinha um negócio chamado Facebook, que era uma rede social, que todo mundo no mercado, os especialistas do mercado falavam que dentro de 4 anos, quem não tivesse dentro das redes sociais ia estar fora do mercado. Entendeu? E aí eu abria o Facebook para o cliente ver o que era um Facebook. Olha aí. Tá? E aí eu ia explicando detalhadamente. E foi assim que a gente foi engateando, né? E trabalho meio didático, né? didático mesmo. Então, ensinando ao mercado que ferramenta era aquela, onde é que você queria chegar. Era mato, né? Era mato, entendeu? Então, Olha aí. A gente nem falava mais do... A apresentação nem era sobre o nosso trabalho. Era sobre a ferramenta que existia. Eu sei. Vocês eram uma sucursal do Facebook. Por aí. Toda vez que eu chegava pra fazer algum serviço numa loja, eu me sentia rico, pô. Era o Mark Zuckerberg. Era o Mark Porque Zuckerberg. chegava lá, o menino do Facebook Tá aí. Teve que recuperar muitas senhas das pessoas. Não tô Até conseguindo hoje. aqui, não. Até hoje, amigo. Até hoje. Eu mesmo tenho um canal que eu acho que foi ele que criou. E aí, uma vez Rapaz, como é que faz pra entrar aqui nesse canal aqui, da Work Live? Sim, Não sei se você lembra. Lembro. E aí ele conseguiu lá, mas enfim. Essa coisa de abrir caminho, quem vem depois nunca pergunta, né? Pô, quem começou aqui? Porque tem que ter o respeito por quem já abriu o caminho, né, Zé? É isso que eu ia perguntar para Nelson. Nelson, logo no início você também procurou se especializar com essa ferramenta, né? Sim. Falar pra gente como é que foi essa experiência e como a gente tá falando que você foi um dos pioneiros, né? Sim. Nessa questão do tráfego pago. Mas fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Como é que foi? Como é que foi essa especialização? Pronto. Quando a gente abriu a nossa agência, então a gente fica muito falar. Hoje eu falo que sou o primeiro porque a outra que surgiu junto com a gente já não existe mais. Sim. Então, tipo assim, a gente foi para um evento que naquela época os meios de comunicação faziam muitos eventos, os jornais eram muito fortes. Então eu fui para um evento e tinha uma galera falando que ia abrir uma agência digital também. Então eu não sei quem abriu primeiro, se foi a gente ou eles, porque foi na época que a gente tava abrindo, eu fui pra esse evento e eles estavam falando que ia abrir também.
E aí uma coisa que me chamou a atenção na época foi que quando eu abri o Facebook profissional, a página, a fanpage, tinham dados, tinham números. Isso é muito importante. E isso que fez, pô, velho, fortaleceu a firma, falando, não, esse é o caminho que a gente vai seguir aqui, tá? Que foi justamente conseguir mostrar para o cliente o resultado daquilo que estava acontecendo Aí com é ele. foda, hein? Aí é Entendeu? massa. Ele sabia, pô, velho, ó, essa publicação aqui alcançou X pessoas, então tem X pessoas vendo minha marca. Sim. Tá? E a partir dos números, a gente foi conquistando mais clientes, falando, ó, então todo cliente, desde que a gente surgiu, desde que a gente começou, todo cliente a gente apresenta relatório. Entendeu? Desde a base mesmo. Não, é que uma vez eu fiz até um posicionamento assim, e os números me surpreenderam muito assim. Aí eu fiquei me perguntando, aquilo é real, velho? É real, velho. É real. Ele não dá uma maquiadinha, não. Vou botar aqui Não. uns 15 Rapaz, não mil. dá não, velho. O negócio é barril. É barril. É barril. E é proporcional, você vai ver. Na medida quanto mais alcança, mais cliente vai chegando, vai chamando. E aí, quando, digamos assim, um ano depois da gente ter começado a agência, né? A gente começou em 2012, um ano depois, o Facebook começou a especializar mais essa parte de anúncios patrocinados. Até então a gente não fazia. A gente era só no orgânico. O primeiro ano foi só no orgânico. E aí um amigo... Qual era a tinha uma métrica empresa- do orgânico, assim? Era... Entregava quanto? Ah, eu não vou lembrar, não. Não lembro, não. Não lembro, Mas entregava bem? Entregava bem. Porque Porque depois do patrocinado entregou bem menos pra privilegiar quem Isso patrocina. aí era... Ele tinha 100% de alcance. Olha aí. Só que ele funcionava tipo rádio. Se você tá com a Conectado. rádio ligada na hora, você escuta a propaganda. Saquei. Se você fez a publicação e a pessoa não tava online naquela hora, Não veio. ela não viu. E aquela publicação, porque ela funcionava, né? Não era... Era timeline, não era feed, né? Então era a linha do tempo mesmo. Então ela não voltava como volta hoje. Ela ia Você- embora. Ela ia embora, entendeu? Negócio da porra, né? Pra Eu ela lembrava disso, ele tá falando, tá passando um entendeu? Pra aquela publicação voltar, alguém tinha que comentar, compartilhar, que aí ela subia Sim. na timeline do amigo que seguia ela, entendeu? Entendi. Então, não tinha, era 100% de alcance. Tanto é que a gente tem uma publicação de um cliente nosso, na época era a Polimed. A gente soltou, tinha saído uma notícia sobre câncer, alguma coisa assim, a gente fez uma publicação e soltamos. Esse cliente na época tinha 112 seguidores no Facebook, ou seja, pouquinho. Incríveis 112. Incríveis 112. Ele teve, essa publicação teve mais de 100 mil compartilhamentos. Caramba. Entendeu? Ele pulou em uma semana para 600 seguidores, que naquela época você que ganha 500 seguidores em uma semana. Porra. É uma coisa... Fazia festa, fazia card, 600. 600 seguidores no Facebook, Instagram nem sonhava em existir. E aí foi bombando, foi mais de 3 milhões de alcance. E engraçado que depois eu vi essa mesma publicação, porque quem fez o layout na época fui eu. Eu vi essa mesma publicação de uma página grande de câncer que falava. Sim. Os caras pegaram a publicação, só pagaram a marca fizeram do uma cliente. cópia. Não, Só pagaram? pagaram a marca do cliente e postaram. Copiaram pô, mesmo. cara, na hora, entendeu? Só que era uma ONG, eu falei, pô, deixa essa porra lá. Aí, Jesus pode pegar em meu pé depois. Sim. Mas E sacanagem. só postaram, e lá tinha mais não sei quantos mil compartilhamentos, porque nessa época o conteúdo, se você fizesse um conteúdo bom, até hoje o conteúdo é o rei, né? Até hoje, só que era 100% de entrega. Então a chance de viralizar era muito grande. Muito grande. Hoje em dia é mais difícil. Aproveitando esse gancho seu, Nelson. E aí eu estudo bastante nessa questão de métrica e tal. Eu sempre estou antenado ali no Instagram, nas atualizações que eles lançam. E aí eu quero aproveitar você que é um especialista no seguinte. Saiu recentemente aí, quando a gente faz uma publicação, quando a gente coloca ali a marca no meio, tipo, eu tenho a minha logomarca, eu coloco no meio, automaticamente o algoritmo ele diminui o meu alcance justamente por conta dessa marca. E realmente é verdade. Quando eu faço uma postagem sem nada ali, um vídeo puro, esse vídeo ele alcança muito mais. Você tá falando esse exemplo aí, mas isso é verdade ou... Cara, historicamente, desde a época do Facebook, eles nunca gostaram de texto na imagem. Tanto é que Facebook é o livro dos roxos, 20%. né? Entendeu? Exatamente, já para exatamente. Você poderia usar até 20% da imagem Sim. com texto. Entendeu? Então, isso eles já sempre nunca gostaram. Uhum. Porque eles
O que é que o Facebook, o Instagram, o que é que ele quer da gente? O nosso tempo. Conteúdo. É. Ele quer o nosso tempo. O que é que a gente Falei, né? Consuma, perca né? tempo ali, gaste a nossa vida assistindo, vendo as coisas. Então, quando tem muito texto, tem uma marca, às vezes a pessoa passa batido. Sim. Entendeu? Ela pula logo, é uma propaganda, não vou ver não. Uhum. Entendeu? Então, Sim. isso faz com que as pessoas gastem menos tempo vendo a sua publicação. Quando você gasta menos tempo, o que é que ele faz? Ele mostra menos aquela publicação. Uhum. Entendeu? Ah, é uma consequência. É uma consequência, entendi. entendeu? É uma Mas consequência. eu boto, sabe por quê? Que tem um cara de descarado. Tem que ter. Aproveitar aqui. Que aproveita aí, mas fala aqui, na Vou falar câmera aqui, da ó. verdade. Você, seu descarado, Corta que pra fica ele. pegando imagem sem autorização, você tá sujeito à punição da lei autoral de direito de imagem. Então, Verdade. seu descarado, vou falar assim, que pega imagem dos outros sem autorização, você pode receber um processo. Pode, e outros Ideia, né? advogados dizer, vai conversar com Já, você. pronto, já vou falar aqui, já ganhei causa, viu? Pronto, já? Já. E Pronto. de empresa Então vamos montar agora. pegou a imagem sem a devida A autorização. gente vai vasculhar, porque onde eu achar também eu encaminho, porque quando você ganhar, você me dá. Eu dou a Solta a volta. ponta, solta a Uma ponta. pontinha. Mas aí, assim, né? Aproveitando, Soltar a Nelson, carta, Nelson deve ter essa informação também. A exemplo do YouTube. Se porventura alguém pegar uma imagem nossa aqui e rodar em outro canal, o YouTube ele já tem um algoritmo que ele avisa. Ó, canal tal, tá utilizando sua imagem. Aí lá você pode dar o strike, dar o aviso pro cara, né? No Instagram eu li recentemente que eles vão começar a fazer isso também. Não sei se é verdade. Também não sei Não dizer, sabe. vamos esperar lançar. Tem uma notícia- Porque tem muita, tem entendeu? muita coisa que eles falam que vão lançar e acaba não vindo pro mercado. Sim. Entendeu? Eu acho difícil. Mas como eles estão mudando a política todos os dias, eu acho que vai. Porque isso é ruim pra quem cria conteúdo, você ser pirateado, né? É Isso aí- ruim. Tem outros É ruim, detalhes. sem dar Essa crédito, semana é ruim, é né? péssimo. Essa semana mesmo eu li uma notícia em 3 Instagrams diferentes de pessoas referências na área dessa área aí. Que, por exemplo, o FPS, a velocidade do Sim. vídeo, também interfere na entrega. Porque o Instagram, segundo o cara lá, eles, diz que 24 FPS o Instagram recebe o vídeo, publica, mas ela não entrega porque ele quer que você bote 30 FPS, a velocidade, né? Ou mais. Aí eu também não sei se é verdade. Mas são notícias que vão surgindo. A gente tem Que ficar talvez esperado, isso né, só cara? valha pro orgânico, não é isso? Porque pro tráfego não vai fazer diferença nenhuma. Pronto. O tráfego Quem manda é quem? Quem empurrou manda o Cacau lá. O Cacau chegou, o pau quebrou. É. E é que nem droga, né? Aproveitar não sei que pra tirar dúvida. Bora, É bora. que nem droga. Por exemplo, a droga, né? Pra quem sabe, quando você dá a droga pro cara, o cara ele quer consumir mais. É a mesma coisa o tráfego. O tráfego. Se você não alimentar ali, ó, droga e se você não alimentar, não colocar uma grana ali, né? Regularmente, você Não fazendo vai. as... Ele reduz, ele reduz. reduz. a sua Eu oferta. vou- Não é, não, senhor? Ele dá uma média de mais ou menos de 7 a 10% de alcance gratuito. Uhum. Esse alcance ele pode diminuir ou pode aumentar de acordo com o engajamento do seu Instagram. Sim. Tá? Então você tem 100 seguidores. Publicou ali, ele vai mostrar aquele conteúdo para 7 a 10 pessoas. Se esse 7 a 10, ou seja, já não vai entregar para todo mundo. Uhum. Se esse é 7 a 10 curtirem, comentarem, clicarem, ele vai Ele mostrar aumenta. para uma porcentagem Ele maior. entende que é relevante, Que é né? relevante. Se não mostrarem, só um curtiu, só 2, ele já não vai mostrar mais. É se mostrar a bunda, engaja, né? Você é doido. Era essa a pergunta Aí o que pau eu queria quebra. fazer. Aí o pau quebra, porque o povo para pra ver, né? Porque o povo para pra ver. Vai mostrar sua bunda, velho? Não, eu ia fazer pra ele o seguinte: vale tudo pelo clique, vale tudo pelo conteúdo, porque hoje a moda é essa. Faz uma loucura nos primeiros segundos ali, que não tem nada a ver com o conteúdo real, engana a gente, quando a gente tá no vídeo, Eu não gosto desses vídeos. é não. outra coisa. Então, O gancho. vale isso? Você acha que vale nesse virado. jogo? Se- Vale tudo nesse jogo? Ou, como você vê, você acha que o público cai nessa ou futuramente é uma ideia que tá fadada ao fracasso? Fadado ao fracasso, no meu ponto de vista. Entendeu? Vai engajar? Vai. É óbvio que vai engajar. Porque é aquele chama. A pessoa vê logo. Pô, vou lhe dar, vi uma notícia. Deve ter umas 2 semanas dizendo ó, que Jorge Jesus já desembarcou no Brasil para assinar o contrato. Aí você acha que é o quê? Que é com a seleção brasileira, que tá vindo, que tá sem técnico e tal. Sim. Quando você abre a matéria que fala, ela em 2019, ele desembarcou no Brasil para assinar com o Flamengo. Ó. Entendeu? Que caras velho. E tem uns vídeos que eu olho lá, velho, tem uma garrafa de bebida descendo a escada. Já viram esse?
Uma E os garrafa... caras ficam narrando? Não, a garrafa vai caindo de degrau em degrau e você fica ali preso no vídeo acompanhando. aí Já vi. no meio entra uma porra Uma lá. propaganda. Ou senão, no final, a tem um garrafa até corte. quebra, mas você fica viajando. O que eu tô vendo? A vendo garrafa essa quebrando. merda aqui? Não é, velho, do A nada. galera é aleatório. criativa, né? Entendeu? Então, tipo assim, se você for uma empresa que você vai ganhar, vai rentabilizar aquele vídeo, as pessoas vão ter mais gente assistindo, então vale. Mas se você for uma empresa que você quer vender um produto, um serviço, esquece, velho. Esquece, você vai fazer É um caminho, né? você vai fazer o seu cliente passar raiva com você. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, é uma estratégia que eu não utilizo. É fracasso. Entendeu? Né? Só se você conseguir vincular muito forte ao seu produto, ao seu serviço, à sua identidade. Então, Sim. tem vídeos de humor que às vezes você pega na internet, você faz uma transição. Se a identidade da sua empresa for de humor, for de piada, vai valer a pena. Mas se não for, você vai Tem fazer nada a uma ver, né? vez. A loja de Nada com sapato, aí o cara tá lá fazendo palhaçada, não sei o quê. É meio Meio nada com baixo nada. astral, né? É um negócio meio doido, né? Eu não gosto de ser E- enganado assim nesses... Eu também não gosto, não. E falando na pilazinha, como você falou, deu Sim, ali o pra viral. começar. Né, com a droga do tráfego, digamos Certo. assim. Sim. Quando a gente começou a fazer os anúncios patrocinados, o tráfego na época, o Facebook ele liberava uns cupons. Hoje em dia você nem vê mais cupom no Facebook, mas na época ele Sim. liberava. Máximo sabia Então, disso. e aí foi a primeira vez que a gente utilizou e era em dólar na época. Uhum. Ainda tinha isso, o tráfego era todo em dólar, não tinha uma parte do real. E aí, Tinha que ter um cartão tinha canal internacional. internacional, você paga aí o IOF em cima da transação. Ó, que beleza. Era mais difícil, na Era verdade, mais né, difícil, Nasceu, pra era fazer mais do difícil. jeito que as ferramentas têm hoje, né? Hoje é muito fácil. Rapaz, pô. hoje faz tráfego até no WhatsApp, bicho. Sério? Estão vendendo tudo, pô, no caras status, vendem os caras, você anuncia. Não dá doido. Né? É massa. Tá? Agora tem umas coisas que é chata, viu? Desculpa. Né? Não, mas tem, pô. Rapaz, o cara cai e bota, não, tenho interesse, tá dizendo que eu Ah, não é. quero mais ver isso aqui. Eu não sei que mistério é que os caras fazem, que também acontece comigo. Cai de novo. Volta, né? É uma Mas praga. eles tão- Não, e vai perder a dinheiro. Eu quantidade, comprei um Baygon lá agora. a quantidade de golpes patrocinados É. dentro das plataformas. Boa, Japão. Boa. Tá de Boa, marcação. essa é... Arrodo. Rapaz, meu pai, velho, esses dias meu pai falou, Júnior, compra isso aí pra mim. Eu falei, pai, isso é golpe. Não, pai, tá... Ó, só pelo preço disso aí, pai. O senhor tá vendo que isso aí é golpe. E a galera cai, pô. Ai. Que é a vantagem, né? Não, mas a empresa tá tudo certo aí. Eu falei, não, rapaz, aqui as páginas clonadas pros caras Os fazem do caras mercado. botam, Véi, velho, da E Magalu, as inteligências americano direto. artificiais que clona voz, tem E site. hoje com esse negócio de remixar, né? Então, esse negócio mesmo que o Fagundes falou aí, as plataformas, o Facebook, o YouTube, eles, na hora de postar, você escolhe lá se você quer deixar remixar o áudio ou o áudio e o vídeo. Aí os caras pegam seu canal e vai meter corte se você não disse que não quer e vai monetizar em cima do seu conteúdo. É isso mesmo. E sem dar o crédito, né? Que Sem isso dar o que crédito. mata, que é isso que mata. Porque às vezes o cara viraliza, vai que um canal grande pega um conteúdo seu, publica, mas lhe dá o crédito e você cresce junto, né, velho? Sim. Entendeu? Mas pô, sem dar o crédito eu acho uma sacanagem. É, né, e velho? acontece muito isso, viu? Muito. Não dá o crédito. Muito. Agora a gente também tem uma parcela dessa galera aí também que não conhece nada de lei, né? Nem tá nem ligando, assim, vamos dizer assim, tá mais ingênuo no assunto, assim, acha que pode, né? Tem muita gente também desinformada, eu acho também. Sim. Uma parcela pequena, mas Porque a galera acha que na internet pode tudo, né? velho? essa ONG mesmo que pegou aí e fez essa parada, eu acho que foi. É. Foi maldade. Apagou sua marca, foi mal. Você da ONG, que ONG é? De cachorro? De... Eu lá lembro. Não faça isso, não. 2012, 2000. Você falou esse negócio da ONG, já aconteceu comigo um cidadão de Ilhéus. Inclusive, ele sempre assiste os vídeos aqui no canal, pô, mas eu achei sacanagem dele. O que ele fez? Ele pegou um vídeo do canal, removeu a minha marca. Que Olha ele. os vídeos do canal, coloca logo marca, né? Filho Pô, de rapariga. Olha que bicho sacana. Ele removeu a marca, botou a dele por cima e ainda não acreditou. Aí Porra. o YouTube foi e me notificou na época, né? Aí eu falei, porra, eu fui olhar, falei, não, velho, tá errado isso aí. Aí eu dei um strike nele. Aí ele falou que eu ainda não tinha caráter. Aí eu falei, porra,
Ô, louco, bicho! Foi mesmo? Oi, velho. Aí é sacanagem. Eu tirou, mas nunca ele pegou. Ele pegou. Pegou, não. Ele tá vivo ainda? Tá vivo, Você porque ele deixou? tem um canal antigo. Por Eu enquanto. não vou falar o nome dele. Não fala não. Não mas fala depois- não. Mas ele sabe Ousadia. que eu tô falando isso. É caralho. safado. Mas ele aprendeu, ele não vai roubar Não vai mais mais imagem não, dos não vai outros, não. Não sua, né? Deve ter outros, outras é. imagens lá que ele tá. Vai que... É. Viu, Zé? Aí, nessa época dos cupons, você perguntou como eu comecei a especializar nessa área. Sim. O Meta, ele tinha um programa que chamava Rota do Sucesso. Que não era a meta naquela Era época. né? Facebook. Era Facebook, Era né? Facebook. Ele tinha um programa que era Rota do Sucesso. Então, como é que funcionava? Qualquer empresa que investisse R$ 900 por mês, você tinha um acompanhamento interno de uma equipe especializada do Facebook que Massa, lhe velho. auxiliava. Então, eu tinha alguns clientes. Terceira Via, na época, já tinha se tornado cliente da gente. Casa dos Calçados. Então, a gente já tinha alguns clientes. E aí, todo mês um cliente entrava. Entendeu? Investia R$ 30 por dia. Eu ia e pegava a consultoria. Aí batia pra Entendeu? você o valor. E aí eu pegava a consultoria Massa. e começava. Aplicava. E começava. Que aí você cuida dentro daquela conta. Sim. Entendeu? Na época não existia as contas de anúncios, BM, como existe hoje, tudo organizado. Então era tudo. Tipo, você tinha uma conta guarda-chuva e era todo mundo junto ali. Sim. Entendeu? E aí ali eu ia aplicando. Então ali eu comecei a estudar muito sobre tráfego diretamente com a equipe do Facebook. Entendeu? Então internamente eles Hoje pediam ainda tem? bastante. É isso? Tem, mas você já não precisa dos Dos R$ 900. Dos R$ 900. Não entendeu? paga nada. Então eles mesmos já entram em contato e já vai lhe dando a assessoria. 0800? 0800. Oxente, é mesmo. 0800. Ô, Nelsinho. Vá, desculpa. Só que tem os cursos, tem o Blue, não lembro, o Blue alguma coisa. cursos? não lembro, dos cursos do próprio Meta, que aí você entra lá, tem os Entendi, cursos pra você entendi. fazer, estudar, entendeu? Entendi. Só que aí, qual é a manha deles? Porque hoje em dia, quando você vai conversar com a galera do Meta, na verdade, desde sempre, desde a da época, eles sempre pensavam muito em campanhas nacionais. Então, como empresas que iam vender, só que a gente atendia negócio local. Pô, Terceira Via não ia vender uma formatura lá em São Paulo. É. Casa dos Calçados não ia vender, ninguém ia sair, sei lá, Um sapato de na... Aracaju pra comprar, entendeu? Então, você tinha que ter a manha também de como você conseguir aprender com eles o que você precisa. E aplicar isso entendeu? localmente. E aplicar localmente, entendeu? Porque todas as campanhas, não, mas você tem que abrir pro Brasil todo. Não é interessante, né? Não é assim. Entendeu? Não era assim que funcionava. E aí eu fui me especializando nessa área. Tinha um congresso chamado Social Media Week São Paulo, né? Era como se fosse a São Paulo Fashion Week, né? Da moda e tal. Sim. Tinha Só de que- social media. Não tem mais? Não, acabou na pandemia. Acabou. Na pandemia, não, depois da pandemia não teve mais. Eles continuaram. E aí, esse evento, ele acontecia em vários locais do mundo. Então, tinha em Tóquio, tinha em Nova York, e aqui no Brasil acontecia em São Paulo. E eles sempre levavam pessoas de grandes empresas. Então, eu já peguei palestra com gerente de marketing da Mastercard, entendeu? Com pessoas representantes direto do Facebook. E aí, nessas palestras, eles sempre davam dicas valiosas. Então, existe um negócio mesmo chamado lookalike, que é o público semelhante. Como é isso? Você vai ali no Instagram, você vê quem engajou com você, sei lá, nos últimos 6 meses e fala, Instagram, eu quero que você veja o que essas pessoas têm em comum e quero que você ache um público semelhante a elas. Então, se as pessoas estão engajando com você há 6 meses, e vai buscar pessoas semelhantes, então tendem a ser seus clientes também. Então ela vai buscar pessoas que ainda não são seus clientes, mas são semelhantes aos seus clientes. No estilo de busca, estilo de utilização mesmo, né? De internet, de rede social. Interessante isso, hein, Zé? Até o tipo de celular, pô, você escolhe Até pra o tipo quem de você celular. quer anunciar. Exatamente. Porra. Entendeu? Eu E acho assim, a gente veio saber que isso existia lá em 2016. Sim. As pessoas foram descobrir esse tipo de ferramenta agora. Agora, né? Entendeu? Há pouco tempo, entendeu? Os filtros, né? Exatamente, os públicos, entendeu? A forma. Então a gente já utilizava isso há muito mais tempo. Ou seja, você continua tendo que dar aula ao seu cliente, explicando tudo. Várias coisas.
Várias e várias. Porque eu mesmo tô viajando aqui. Não, né? tem muita Viajando no coisa que sentido assim, eu estudo porque surpreso. eu gosto da área, né? E de vez em quando eu faço. Não faço da melhor forma. Lógico que tem a melhor forma de fazer. Mas assim, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: para o cara, né, que não tem uma condição de contratar uma empresa de tráfego pago, qual dica que você daria para ele, coisa que não faça isso que você vai se lascar? Lascar em banda, Não. como diz na Dá Bahia. uma Escolher dica Brasil. para o cara que é noob, né? Que a gente É, fala, o né? noob no bizarro. E a minha pergunta já no gancho dele aí é o seguinte: é caro fazer e uma média de custo, se é que você pode falar assim, na data de hoje, mais ou menos. Mas aí você começa a falar. Tá. Pro cara que tá começando, o que eu digo é, não faça pelo celular. Essa dica Não aí, vá massa. pelo celular, irmão, porque Vá. o Instagram, ele quer seu dinheiro, pai. Uhum. Não tem jeito, entendeu? Então ele vai dizer, turbine aqui. Você não Sim. vai ter um resultado com aquilo, entendeu? Exceto se o que você quiser de resultado seja seguidor. Se você só quer seguidor, aí pode Faz dar no celular. pode ir lá que vai dar reggae, Sim. entendeu? Mas se você quiser vender, ter resultado de fato, Vai não ter vai. que ir pra- vai vai pro pro painel, computador, né? Vai pro painel, vai Uhum. pro seu gerenciador de negócios, Sim. tá? E toda vez que alguém faz um anúncio no celular, ele abre uma conta de anúncios e abre um gerenciador de negócios, e aí a pessoa embola a vida dela toda. Vira um caos. Vira um caos, velho. E vira um caos. E chega cliente lá pra resolver Cheio. isso, velho. Esses dias E a gente são enfrentou uma semanas. dessa, né? Diga aí, Japa. A gente não enfrentou uma dessa com aquele cliente da vereança. Da onde? Da vereança, Sim. com 3, 4 contas. Contas, velho. Porque vai gerando, Vai né? Toda vez que ele vai gerando. criando uma conta nova ali, ele vai. Vai. Porque assim, pra quem tá em casa, quem não sabe como é que funciona, você cria ali como se fosse uma caixinha, né? E essa caixinha você tem todas as informações ali. Público, Fagundes de 15 anos pra cima, faixa etária de Sim. homem, Um mulher, público. né? E aí toda vez que você cria um anúncio no Você celular, criou um anúncio. é o novo. Não, um Você público novo, mas a conta de anúncio que você criou naquele celular vai se manter. Fica lá. Fica lá, vai ser Ah. sempre na mesma conta. Mas se vocês dois, por exemplo, usam o mesmo Instagram, entendeu? Da Take 3, então pode ser que você abra uma conta no seu celular, faça Entendi. na outra, entendeu? Entendi. Pode dar esse erro, entendeu? Uhum. E aí, isso quando cria, ele cria no seu Facebook. Sim. Entendeu? Que tá associado, né? Associado, entendeu? Esses dias mesmo, um cliente que faz o tráfego com a gente, só que ele tem mais de uma empresa, ele tem uma pessoa que trabalha internamente nas lojas dele. Ele pediu para essa pessoa fazer um anúncio patrocinado de uma das empresas que a gente não atende. Uhum. Quando a pessoa foi tentar fazer, Tava a pessoa vinculado. tava no Facebook dela, a pessoa anunciou em uma conta de anúncio pessoal que ela tinha, que ela nem sabia que tinha. Porra. Entendeu? E aí ela não conseguiu botar pra rodar, travou, e aí o dinheiro ficou lá. Aí eu falei, velho, a melhor coisa que você vai ter que fazer aqui... Aí Quanto que tinha ela tinha botado pouco, acho que uns 50 conto. Entendeu? Só que aí ela, meu Deus, eu vou ter que debitar do meu salário agora. Isso aí pra pagar. Trabalhador sempre. Sempre sofre. Sofre, Eu falei, não, calma, vai ter uma forma, você vai ter que pedir um reembolso e tal. Só que aí, quando a gente foi abrir quando viu que era o Facebook dela, quando foi ver, ela tinha mais umas 3 contas de outras empresas que ela nem sabia. Olha aí, Que tava especialista tudo- em tráfego da Entendeu? empresa. Entendeu? Então, embolou. É o famoso deixa que eu faço. É, né? na verdade, o ela- Buliçoso, né? Na verdade, a pessoa ela nem é em tráfego, ela é de social media. Só que ela falou, rapaz, por que você não faz com o Nelsinho? Ele já tá aqui com outro emprego, porque ele não vai. Aí o cliente, não, faz você aí. Vai você aí. Vai você aí. É aquela Entendeu? época do Word Art que a gente estudava antigamente, que a capa deixa que eu faço. Deixa Não que tem? eu vou. É A isso capa é aí. linda e maravilhosa. Lembra aquelas né? capas muito doidas que fazendo Word Cada Art? letra. Adoro. É, assim, Linda. botar uma curvada aqui. Agora tem um Canva. Agora tem o Canva. O É Canva. o Canva. Não, assim, uma pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Você tinha feito Você- algo que eu esqueci, não foi? Hã? Você me perguntou. Valores Valores, né? Depois, eu acho que pra quem quer anunciar, pra quem quer, KMS, pra quem quer anunciar, tipo assim, quer contratar KMS hoje. quero saber, eu Pronto. sei que varia do objetivo do cara, não sei o quê, mas em média, assim, o que é que o cara tem que desembolsar pra ter você como Ó, pra consultoria ali, agência. né? você no tráfico lá. da empresa. Pra ter o tráfego, convidando o tráfego. Ó, pra agência, o nosso valor a gente cobra 50% em cima do valor que o cara foi investir. Foi investir no No impulsionamento? impulsionamento, no O patrocinado. cara vai botar entendeu? R$10, 5 é seu. Cincão. Só que
hoje a gente bota um mínimo. Então, O mínimo. a gente cobra pelo menos R$ 700. O cara quer investir R$ 10, a gente vai cobrar 700. O cara vai investir R$ 100, vai ser 700. Entendi. Entendeu? O cara vai investir R$ 1.000, é 700. 700. Não, aí o cara vai investir 1.500, aí já é 750. Entendi. Entendeu? Já é Porque é 50% metade do Sim. que ele for investir, entendeu? Entendi, claro. Então a gente cobra o mínimo. Por que a gente cobra esse mínimo? Porque o trabalho que dá pra criar Mapear uma campanha, tudo, pá. uma campanha que ele vai investir R$ 10 por dia, É o é mesmo. o mesmo que vai dar se ele for investir ali R$ 30 por dia. É igual um Entendeu? amigo meu que levou um negócio pra fazer um orçamento, o cara fez o orçamento, disse o que era, ele retirou o equipamento e consertou em outro lugar mais barato. Não pode fazer isso, né, Zé? Pô, fica bravo. Entendeu? Dá erro, né? Dá erro. Dá erro. Vá. E a gente cobra um valor à parte para organizar a vida da pessoa no método, que é justamente essa parte que a gente tá falando. A pessoa tem Sim. várias contas, tem o gerenciador e não sei o quê. Então a gente cobra um valor, iniciar uma taxa única, a gente organiza a vida da pessoa inteira, da empresa, da pessoa toda, deixa tudo organizado, bonitinho, redondinho, para ela não ter problema nunca mais na vida dela. Entendi. Entendeu? A gente deixa Rodar ela liso. Até ela mandar outro funcionário. Deixei, né? E cada cliente é um caso, né? Você tem vários casos, então tem que ter um estudo, né? Tem que ter Tem. feito todo Tem um que ter trabalho. né? conversa, são reuniões, várias É coisas. porque É o ar-condicionado, é tudo que Não tem é com custo. você, não controlei, né? Não, não é, não Hoje é, a cliente entendeu? que eu fui atender lá Sim. em Ilhéus, essa cliente, o que aconteceu? Eu fui, avisei a ela, ó, a previsão do tempo é de chuva, foi uma cliente de drone. A previsão do tempo é de chuva, então acho que não dá pra gente fazer hoje. Ela, não, mas eu quero que você venha aqui mesmo, porque aí você vê a área, que não sei o quê. Falei, ó, se eu for e não executar o serviço, tem um valor. Para eu voltar no outro dia para executar o serviço, tem o valor também. Então, assim, é que ela tava agoniada que eu não tinha chegado lá ainda, mas eu tava esperando o ok dela para dizer, venha que eu pago. Porque imagine, eu saio daqui, lá tá chovendo, um não faço custo. imagem, eu volto. Tem um custo. Aí eu Você vai volto, ficar- Você tem um prejuízo. eu prefiro explicar ao cliente e tal, tudo isso. Mas o que eu ia perguntar não tem nada a ver com isso, que é o seguinte, o cliente vai, chama atenção na internet do público para ele, mas não tem uma retaguarda, tipo assim, não tem como atender, não tem funcionário suficiente, não tem produto suficiente. Já aconteceu de, tipo assim, chamar, a galera chega No teu time. e a logística, o time, tá tudo desorganizado na empresa, Tá que aí já é a tudo parte de errado. administração de empresa, Parte contabilidade, de não sei. contabilidade comercial. Exato. Já, uma vez a gente estava atendendo um cliente em São Paulo, em Ribeirão Preto. O cara era um restaurante de comida baiana. E aí, ele tinha ele inventou, ele falou, pô, velho, ó, o almoço executivo funciona bem. As pessoas, porque em Ribeirão Preto é tudo muito longe, então ninguém vai em casa cozinhar para voltar pro trabalho, então as pessoas comem na rua, então tá ok. Só que à noite o happy hour deles não é aqui. O que a gente faz? Aí a gente montou pra ele, não lembro agora, é festival de alguma coisa, não recordo, mas a pessoa pagava R$ 14 na época e comia acarajé a roda, era tipo um rodízio de acarajé. Sim. Uhum. Acarajé e abará, tá? Aí a gente fez, a primeira vez que a gente fez, ele investiu pouquinho pra época, né? Acho que ele investiu uns R$ 50 só pra fazer essa divulgação desse... A gente já atendia ele na parte de comunicação e aí ele foi fazer o tráfego e a gente botou pra rodar, deu uma fila de espera de mais de meia hora na porta dele. Olha aí. Entendeu? Ele Não me se ligou, preparou, né, não velho? se preparou, entendeu? Ele Para me aí, ligou, para aí. ele, Pausa me o ligou, anúncio. ele me ligou todo contente, que tinha bombado de faturamento na altura. Só que no outro dia, na época era Facebook, não era Instagram, choveu de comentário de galera negativa, a galera reclamando de acarajé frio, demora no atendimento, sem lugar pra sentar, ruim, né? entendeu? E aí? Aí entra a gestão de crise. Exatamente, entendeu? E aí minha sócia, como ela é especializada em gestão de crise por conta da Aldebrecht, ela que se virou lá pra resolver o BO dela. Mas, sabe, me diga uma Mas, coisa, quando a parte você de entra, você já leva essa preocupação, quando você entra numa empresa para fazer o seu trabalho, você já entra com essa preocupação também, ou tipo assim, não é problema diretamente meu? Na verdade, quando Você observa que o cara não tem condições, pá, de... Isso vai na Hoje- sua mente? Então, hoje eu normalmente aconselho o cliente a começar devagar, nunca começar o boom.
Entendeu? Já chega chegando. Eu tenho dinheiro. Entendeu? Entendeu? Então ele vai começando devagar e aí ele vai sentindo o crescimento do negócio dele e aí ele tem o tempo hábil de se adaptar. É o Tadala do negócio. É. Vai sentindo Vai crescer. sentindo crescer. Começa com a de 5, depois vai pra de 20. É. Tá Entendeu? muito esperto, vou Japão. Ligeiro. Lá no Japão foi. Inventaram o Tadala lá, foi. Tadalão Não, de velho, 5. Conteúdo na internet. Começa com o Eu tô Tadala na de internet, 5 e né? vai pro de 20. Tá? Então a gente sempre vai aconselhando nesse formato. Só que o que muito acontece é que os clientes hoje, eles colocam algum colaborador, por exemplo. A maior parte dos clientes, eles não tem um site, não tem um e-commerce, eles têm um negócio local. Olha Japão aí. Entendeu? O Japa é parceiro forte. Parceiro forte. Então eles colocam um funcionário para responder no WhatsApp da empresa. E aí esses clientes vão chegando até o WhatsApp. Só que muitas vezes a gente percebe que o funcionário não está respondendo no WhatsApp. Não Sim. só isso, a Entendeu? resposta não Não é é a resposta adequada. Porque, assim, abrindo um parêntese, eu fiz atendimento já pelo Zap, eu tinha um negócio. Véi, eu usava emoji, eu usava coisas, porque letra não tem entonação quando você escreve. Então você tem que fazer parecer, não ser grosso, né? Vamos dizer assim. E quem tá se colocando ali quer ser atendido. Da hora. melhor forma, né? Haja O correto vista, da vírgula já ajuda. Já ajuda. Haja vista o menu Dino, já ouviu falar? É um site que você vai lá, você mesmo escolhe suas coisas. É um site com caixas de diálogo. Você escolhe, quero pagar assim, quero tal coisa. Né? Sim. Quero envia o pedido. O caixa só faz, olhou, conferiu. Confirma o pedido. E tchau, você vai esperar seu negócio em casa. Não Chegar, tem né? diálogo, não tem nada. Eu prefiro assim, porque tenho pressão alta, Zé. E Melhor não estressar, né? Melhor não estressar. É melhor não estressar, Porque o que tem de atendimento, o Itabuna tá com um nível de atendimento, na minha opinião, baixíssimo, assim, as pessoas não sabem atender o público, né? Nem virtualmente, nem pessoalmente. Nem pessoalmente, pô. Tá muito ruim o atendimento. E aí, lógico, carece de um treinamento. Porto Seguro tem treinamento praticamente todo mês, toda semana, de hotelaria, de tudo. Por que aqui CDL... Turismozão, né? Eu não vejo CDL fazer, assim, absolutamente nada. E aqui a crítica vai no sentido da construção, sacou? Porque, porra, vamos fazer periodicamente treinamentos com essa galera. Ó, o cliente chegou, tem atenção. Eu sei que você quer vender logo, porque você tem uma meta. Mas não se dá mais um bom dia, não se dá mais um obrigado. Tá igual as capitais que a gente vai aí, que nem embalando mais as compras. Mais, Tão né? embalando, né? Não estão embalando mais. Há pouco tempo, eu tenho uns 2 meses, o cliente me chamou pra reunião, não tá chegando ninguém no WhatsApp, não tá dando resultado. Aí eu falei, não, ó, seus números estão aqui, estão me dizendo outra coisa. Estão me dizendo que pelo menos, eu não lembro se foi 70, 60, 90, foi entre 60 e 90. Clientes chegaram até o WhatsApp da sua empresa. Aí ela chamou, fulana, vem cá. Como é que tá esse Como é que desenrolamento? tá? Aí a gente deixava uma mensagem de boas-vindas, de atendimento, Saudação, de saudação. Aí, quando ela digitou que foi passando, ela falou, Um bocado sem nossa, responder. eu não sabia que tinha tanta gente assim. Entendeu? Brincadeira. Então tava chegando, ela Só tava que não achando tava- que o serviço, o CAC tava ruim, que o tava tráfego não tava convertendo. dando, só que a funcionária lá não tava desenrolando, entendeu? Brincadeira. Hoje aconteceu comigo no Mix Mateus, sabe o que, Japão? Eu fui pagar um suco naquela lanchonete lá. Sim. A mulher pegou, eu falei, é Pix, viu, amiga? Ela, você me empresta seu celular, por favor? Eu falei, pra quê? Ela queria que eu desse o meu aplicativo do banco desbloqueado com a tela já pra ler o QR Code, pra ela ler o QR Code lá. Não pode virar. Não pode virar. Aí eu falei, não, amiga, meu celular, meu banco, eu vou dar na sua mão. Aí eu falei, não, eu circulei o balcão, li o QR Code, fui lá reclamar. Uma falha não tem. Chegou lá, a mulher, a moça chegou e falou bem assim, é porque a gente não autoriza o cliente a entrar ali naquela área, não. Eu falei, nem eu autorizo vocês a abrir meu negócio do banco. Agora foi que ferrou. Vai ver os milhões lá. Agora pronto. Então você avisa que aí a gente não toma o suco e ninguém entra na sua área. Tá Foi certo. desse jeito. Imagine, velho, você vai, a pessoa pode ver seu saldo, pode, sei lá, velho, Pode pode até acontecer. de transferir, né? Fazer. Botar, pagar em outro A lugar. próxima ação, chômetro. Hoje a gente só falou de trabalho com Sabiá, né? Lá vem Japão, Sabiá, abre o baú, abre o baú. Agora,
faz parte do clube dos pais, né? Um cara que tem um herdeiro. Vamos figura. também desenrolar sobre a vida do homem, né? Um figura, Torce para aquele time velho. Respeita a seleção, Japa, respeita. Tenha calma, olha o coração, viu, Japa? Rapaz, Arthur. E aí, Sabiá, como é que tá essa aventura da paternidade? Rapaz, tá massa, velho. Aí chega do trabalho, vê aquele sorriso banguelo. Já tá cheio de dente, mas eu falei com ele, enquanto faltar um dente, eu vou chamar de banguelo. E daí depois, quando tiver 5, 6 anos, que cair de novo, chama de banguelo de novo. Chega, Ave Maria, energia chega a volta, quando chega em casa, vê aquele sorrisão massa, velho. Pô, mas... E é virado no raio, viu? É virado no raio, sobe tudo, mexe em tudo. Hoje mesmo, a mãe tava escovando o dente quando gritou, vem ver o que tá acontecendo aqui. O menino já tava em cima do vaso sanitário. Eita! Ele trabalha com você, velho. Você sabe que Zé trabalha com o Nuno, né? Com o Zé Drone. Sim. O Zezinho trabalha. E o seu, você já tá botando no ritmo também? Já vai visitar a agência de vez em quando, mas ainda não. Não é bem-vindo ainda. Semana passada ele jogou meu mouse no vaso sanitário. Olha, é o famoso descarte. Meu filho jogou o celular da mãe. Não tá lá no vaso. Então vamos devagar. Tá com quantos meses? Tá com 1 ano. Um ano. Tá Essa com é a fase que tá conhecendo as coisas. Mas já tá bem grande, parece até mais velho. Tá com 1 ano. A minha tá com 4 meses. E também é essa delícia aí que você falou. A gente massa, né? ela sorri e tudo. E já tá. Fica levantando o quadril assim, se erguendo. Já tá querendo virar já? Já tá querendo virar. Filho de Fagundes, né? Não vai demorar muito. Vai se virar, né? Vai se virar. Não demora não. Tá no jeito. Tá no jeito. Sabiá, eu queria saber também a respeito dessa parceria com a Érica, né? Ela fica mais dessa sociedade, na verdade. Ela fica mais na parte textual, também ajuda nesse gerenciamento. Como é que funciona a Casulo? A Casulo hoje. A gente nem falou, né? Casulo, mídias sociais. Não é? Pois é. Então, a gente fez a divisão da seguinte forma. Hoje eu cuido da parte comercial, da parte do tráfego e da parte do financeiro. Massa. Ela cuida de todo o resto. Se vê. Aí ela gerencia a parte de criação da agência, entendeu? Então ela vai gerenciar junto com... A gente tem um atendimento, então ela coordena o atendimento, a parte de redação e a parte de design gráfico. E hoje a gente tem 2 designs. A gente tem um filmmaker lá também. Sim, massa. Tá? Então ela coordena essa parte. Então eu acompanho o cliente até ele fechar o contrato. A partir do momento que fechou o contrato, vai para montagem de briefing. Aí ela que toca o barco. Sim. Entendeu? E aí eu fico acompanhando esse cliente só na parte do tráfego. Que hoje a gente tem uma pessoa no tráfego também lá. Hoje na agência nós somos em 10. 10 cabeças. 10 cabeças, entendeu? A gente tem 2 designers, um filmmaker, um redator, um tráfego, eu e Érica, um financeiro, um atendimento. Que é você? Não, tanto pro comercial a gente tem uma pessoa, pro financeiro a gente tem uma pessoa, no tráfego a gente tem uma pessoa, coordena essas pessoas, entendeu? Massa. E qual a importância, assim, sabe, dessa organização, né, da empresa? Porque, assim, eu acredito que no início tudo era vocês. Tudo era eu e Quinha. Né? Hoje, o fluxo, a leveza, como é que fala? A produtividade. Consegue escalar mais, né? Também. Consegue. A gente, logo no início, era extremamente complexo. Por quê? A gente vendia a rede social logo no início como se fosse uma rádio, uma televisão. A gente vendia inserções. Sim. Entendeu? Então, tem 6 publicações por dia, entendeu? E aí, pra gente se virar pra escrever texto, fazer layout, pra isso. Altas madrugadas. Já teve um dia mesmo que eu dei um virote, era véspera da véspera de Natal, eu comecei a trabalhar 9 horas da manhã de um dia, terminei 5 horas da manhã do outro, entendeu? Brincadeira. Pra poder entregar tudo o cliente e não deixar falhar com o cliente. E aí, com o tempo, a gente vai vendo as necessidades, né? A gente viu, a primeira pessoa que a gente contratou, a gente falou, a gente não tem mais condições, porque a gente tem um serviço lá do saque, que é onde a gente responde pelo cliente pro cliente do nosso cliente. A gente interage na rede social, como se fosse o dono da empresa. Sim. Por que a gente tinha isso? Porque na época,
As redes sociais eram só no Facebook, ou era só no computador. Então, as empresas não tinham um computador para deixar com um funcionário para poder responder. Então, muita gente falava, comentava e ninguém respondia. Então, a gente tinha um funcionário interno que ia responder, Sim, sim. tá? Hoje em dia a gente mantém, mas já quase ninguém usa, porque a maior parte dos donos estão com o celular na mão. Então, eles mesmos respondem, dá para um funcionário responder, entendeu? Sim, sim. Então, hoje eles já deixam o Instagram logado. Antigamente, não. Antigamente eles não tinham quem fizesse isso por eles. De 1 a 5, qual a gravidade de se escrever errado numa rede social ou num story que o dono tá lá, tá bebendo, tá não sei o que, aí quer comemorar um negócio e qual o impacto negativo que isso pode causar numa empresa? Cara, depende muito dessa questão. Você falou, a pessoa tá bebendo. Pô, vai ser um impacto extremamente negativo. Entendeu? Vai ser horrível. Eu vejo muita coisa velho, errada. a galera comendo água lá no history da empresa é barreado, né, velho? Você queima, você... Política. Entendeu? Aí você quebra a confiança da pessoa, né? Do cliente. O cliente não vai confiar em você como poderia confiar. Teve um cara mesmo agora, eu tô falando isso porque teve um artista, né? Que foi pro escritório de Wesley Safadão, por exemplo, agora. Que é Teuzinho, que é de menino que faz humor, rapaz. Tirulipa? Não. O Whindersson. Tem um Aras e tal, esqueci o nome dele agora. Vá. Enfim, ele foi agora e aí o menino postando stories lá, velho. Ganhou uma visibilidade porque tava na casa de Safadão, teve os stories brincando, mas quando o menino foi escrever, altas paradas erradão. Então, assim, você chamou os holofotes pra você. Não. Chamou os holofotes pra você e daqui a pouco eu acho isso. Velho. Pega malzão. Pega mal, entendeu? Pro influencer, a depender de como ele vai se comportar, qual é o público dele, às vezes até é aquilo. Às vezes é mais importante ele se fazer entender, ele se comunicar. Sim. Mas pro empresa, velho, você tá ali querendo vender credibilidade e profissionalismo, você mata a sua rede social. Como o Japa falou, botar uma vírgula fora do lugar. Não, pô, e o está com R e o está com acento, o povo troca pra caramba, isso aí me mata, velho. E pra quem entende do português, aí Poxa, então... e tudo isso entra no pacote das mídias sociais, né? Porque você vai aparecer, mas como é que você vai aparecer? Vai aparecer. Então, hoje lá na agência, por exemplo, a gente tem um redator. Aí o redator ele vai fazer o texto. Esse texto, o atendimento... vai mandar para o cliente. Então já passou na mão do redator, passou na mão do atendimento. Sim. E aí o cliente vai corrigir. O cliente vai ver. Entendeu? Então, minimamente já passou por 3 pessoas. Quando voltar do cliente, sim, e vai ter passado também pelo designer, porque o designer vai precisar fazer a criação em cima do texto. Sim. Entendeu? Então passa por pelo menos 4 pessoas antes de ir para a rede social. Entendeu? Então a gente trabalha justamente para minimizar os erros. Ah, velho, significa que nunca vai acontecer? Não, pô, nós somos humanos, pode acontecer, entendeu? Sim. Mas você não vai ser todo o texto que vai ter erros grotescos de português, entendeu? Sim. A maior parte, na verdade, acaba acontecendo erro de digitação, né? Nem erro de português quando vai passando, né? Porque às vezes o profissional ali vê tanto aquele texto, vai e volta, que o olho acaba viciando. É foda. E pode passar. Eu lembro que eu fiz uma arte gráfica no ano 2000, uma farmácia São Miguel, em Santa Luzia, e embaixo tinha vendemos medicamentos. Eu escrevi vendemos medicamentos. Ou seja, o cara não ia ser medicado mais, ia ser medicado menos. E aí o cara imprimiu tanto panfleto com esse medicamentos, velho, que eu fiquei na bad. Eu trabalhei em gráfica, velho. Fiquei na bad. E acontecia medicamentos. Acontecia muito, né, Japa? Rapaz, eu lembro uma vez, na época eu tava na E10, a gente atendia aquela construtora módulo. E aí os caras fizeram... os caras tinham um monte de empreendimento aqui na região, velho. Foi eles que construíram o Aurora, não foi? O Aurora, esse aqui do São Judas. Ah, o Realville? Realville. O Real Universitário. O Universitário ali indo pra Oeste. O PU, o Parque Universitário. Parque Universitário, entendeu? Então eles fizeram um monte. E aí na época a gente fez Eu era produção. Então eu que mandava os banners pra impressão. Aí mandou pra impressão. E beleza, rodou a campanha. Tudo bonitinho, rodou a campanha. Eles foram repetir a campanha. A gente precisa reimprimir os banners e tal. Mandou imprimir os banners, pegou o mesmo layout, mandamos. Quando voltou,
tava faltando uma palavra, um número, um telefone, alguma coisa. Tinha uma informação importante que não tinha no banner. Um preço, tava faltando alguma coisa. Depois de impresso De já. impresso, já tinha rodado a campanha, eles foram repetir a campanha. Meses depois eles foram repetir Sim. a campanha. Aí esses bandos já tinham rodado um monte de feirão, que tinha os feirão da Caixa. Tinha rodado um monte de feirão. Aí, No Caçoar, Praça Caçoar. Praça ali, Caçoar. tinha uns feirões. e aí a gente mandou reimprimir, voltou na hora que foi, o cliente falou, rapaz, pô, vocês imprimiram o banner, tá com erro aqui. Eu falei, porra, velho, não é possível, Kenio. Aí eu falei, porra, não é possível que o design me mandou o arquivo errado, velho. Ele tinha um arquivo aprovado, por que ele mandou errado? E aí ele foi ver, ele falou, não, velho, eu mandei o mesmo arquivo que eu mandei da outra vez. Aí a gente foi No anterior. no estoque da agência pra pegar os banners antigos. Na hora que a gente abriu, irmão, tava lá com erro, pô. O antigo O também. antigo também, pô. Ou seja, tava rodando desde antes e ninguém percebeu. E tá Passou tudo batido bem. pra todo mundo, entendeu? O cliente foi perceber já na outra campanha. na Já no replicação, entendeu? final. É por isso que eu E às gosto vezes do acaba site, passando viu, aqui. velho? No site você vai lá e Digita. consegue. É, Em agora, impresso é foda. se o cliente mandar com erro pra agência, a agência tem a obrigação de corrigir, no caso, né? É, se a agência vê, a gente tem que corrigir, pô. Não, se vê, mas, por Não, exemplo, mas- de quem é a função de corrigir e mandar, certo? Porque assim, Depende. eu não acho que se a agência não criou, não é a obrigação dela. Tudo bem. Por ética, por profissionalismo, ela precisa identificar. Mas a responsabilização de quem Se é. o cara manda um telefone errado, como é que a gente vai saber que o telefone tá tem errado? como Não. Entendeu? Mas já Não aconteceu tem como. comigo, sabe como? O cara mandou item tal, tantos reais, item B, item C. No item D, não tinha o R cifrão. Nos outros tinha. Sim. Irmão, eu não vi isso, velho. Não vi, velho. E aí, tipo, foi a agência que me mandou. Mandou. E eu sou produtora. Eu vou botar lá e animar os caracteres e tal, pá. Velho, foi pro ar assim, velho. Rodou. Rodou assim, o último sem o R cifrão. Então, assim, eu fiquei me perguntando, realmente, por profissionalismo você tem que ver. Mas a responsabilidade maior de quem é? Nesse caso, Nesse caso é da agência, é né? da agência. Nesse caso é da agência. que A agência sempre tem um revisor, né? É, Deveria, uma né, pessoa que- velho? é. E normalmente é bom nem sempre ter vários, né? Nunca passar pela. Por É exemplo, quando eu isso. trabalhava com offline, porque hoje a gente trabalha no digital. Então é muito pouco offline que a gente faz. Muito pouco mesmo. Mas na época que eu trabalhava na agência offline, antes de mandar um material para impressão, 5 pessoas assinavam. E tinha o lado da correção. Então ia para o cliente assinou o papel autorizando aquele material voltava. Uhum. Aí quem ia corrigir? O atendimento, o designer, se fosse para produção, a produção e o mídia se fosse para veiculação. Uhum. Então todo mundo assinava que tinha corrigido, Sim. entendeu? Uma confissão Então, de, entendeu? de que o cara viu. O cara viu. E acontece, velho. Quando eu, tipo, a gente trabalhava com tabloide, irmão. Tabloide era Ah, 1000 preços. Lembra, Japa? Lembro. Ave Maria. Preço demais. Demais, pô. Aí uma vez nas agências tinha um colega nosso de trabalho que ele era o responsável também por revisar o tabloide. Ele era o porteiro, né? É meio que faz tudo. Ele e era o também Severino, era o Severino. chefe. E aí ele tinha que revisar. Aí eu falei, rapaz. Aí ele paga uma caixa de cerveja a cada erro que você encontrar. Ô, Eu encontrei 3. Hoje espera a caixa de cerveja. pode mandar o telefone Ah, é. dele que eu vou cobrar. Eu vou cobrar. Até hoje espero. Como é que pode, Zé? Entendeu? Porque passa, velho. Passa, Já tinha passa. passado. Esse material mesmo tabloide, ele ia e voltava pra o mercado, né? Do tabloide. 3 vezes, pô. Então tinha galera que assinava lá dentro que tinha corrigido. E voltava pra agência, tinha galera da agência que corrigia cá, entendeu? Porque às vezes ia, não é porque ia, voltava com preço. Pô, ó, tem atualização de preço do produto, troca. Pô, isso aí é... Entendeu? Não, e se saísse errado, era 50 mil folhas de papel jogada no lixo. Era uma sem, fortuna, sem pô. contar que o cliente lá, né? Você tá lá, o cara. Não, se tem lá, eu quero esse valor, né? É, E aí? entendeu? Já aconteceu uma vez mesmo, a gente trabalhando, tinha uns negócios redondos, pô, esqueci o nome, pendurava no teto com preço, com não sei o que pra fazer um... Sim, eu sei. Então, Aquelas display. bolas, né? Display, pronto, eram os displays. Tinha os displays que eram de PVC, adesivado e tal. E pra rodar uma promoção, você precisa, acho que até hoje deve estar assim, autorização da Caixa Econômica. Então você tinha um certificado da Caixa.
Tem. E aí você só podia rodar essas promoções com esse bendito certificado. Então o que a gente fazia? Deixava a campanha toda pronta, esperava só o certificado chegou o certificado, botava na arte, mandava pra impressão. E sempre chegava na tora. Então, tipo assim, a caixa demorava, eram meses, sei lá, eram uns 2, 3 meses até ser aprovado. Então, às vezes saía, a campanha começava, sei lá, saía na sexta, a campanha começava na outra sexta. Então você tinha uma semana pra rodar mais de 100 mil em material, pô. E aí o designer mandou pra esses displays pra impressão. Só de display era mais de 10 mil, pô. Na época o salário mínimo era R$800. Olha aí. Entendeu? Ele mandou sem essas benditas negócio da caixa, velho. Certificação, tudo impresso. Na hora, como era a produção, fui lá conferir, eu conferi o material. Quando eu cheguei, eu falei, não acredito não, véio. Porque aí quem paga é a agência e o colaborador vai junto, né? É o famoso Dá logo escorrega, uma lá dor vai nas um. É, entendeu? Dá logo uma dor nas pernas, dá uma dor de E barriga. A aí- suadeira. Na suadeira. E aí eu negociei com o pessoal da gráfica. Falei, velho, não tem a menor condição de a gente reimprimir. Que era muito dinheiro, pô. Era muito Faz um dinheiro. adesivo e cola em cima. Eu falei, velho, faz um adesivo só com número. Esse material vai ficar pendurado no teto. Ninguém vai ver. Entendeu? Ninguém vai ver essa porra lá em cima, que tem um adesivo branco em cima lá com o número. Falei, imprime aí. Ficava na época, sei lá, uns R$30. Falei, imprime essa porra aí, cola por de cima, boa. irmão. Tá de E boa. vai, E tá entendeu? resolvido. E tá resolvido, porque na produção você tem que se virar. Você trabalha com produção de vídeo, sabe que produção Tem que... é pau duro. pauleira. Fala... Sabe- Vai, diga. Vai. Falando em produção de vídeo, eu tava lembrando o primeiro vídeo eu tirando áudio da campanha eleitoral que a gente fez pra rede social foi com Casa 9. Foi Casa 9 Casa Filmes 9 há muito tempo sucesso. atrás. Eu lembro desse Pois vídeo. é, velho. A gente fez uma campanha pra Casa dos Calçados. Rodou né, na bem época. aquele vídeo, hein? Rodou, foi lindo, maravilhoso aquele vídeo. Olha A aí. gente fez uma mecânica que era o seguinte. Era campanha Dia das Mães. Olha o Dia das Mães chegando aí. Olha na aí, área. eu tô aí. Olha aí. Ligue para mim. Pois é. E aí a gente fez a mecânica que era o seguinte, era uma promoção. A pessoa mandava uma foto com a mãe, ou a mãe mandava uma foto com o filho, contando a história do dia daquela foto. Aí a gente publicava na rede social da Casa dos Calçados. Quem tivesse... Era um concurso, né? Quem tivesse mais likes ganhava... Os 3 primeiros ganhavam em produto. Acho que ganhava R$500 em produto, 300 em... Primeiro, segundo e terceiro lugar, cada um ganhava um X reais em produto. Vai começar a dar pix aqui, tá sabendo? Vai ter isso mesmo. Vai. Vai? Oxi. Começa a dar pique, pai. Aí é Patrônio, Ah, diferente. logo a propaganda. Olha só, Vai. você que tá em Itabuna aí, 12h15 a gente tá rodando na cidade. E se o drone chegar, a gente vai ter uma pessoa, vai lhe abordar. Se você estiver seguindo o Zé Drone, o Pix de 50 na hora. Vou pegar uma moto Ah, vai e vou quebrar. sair por aí. Show de bola, quero um. Agora só vale se estiver seguindo o Zé Drone. Se estiver seguindo. Ô Zé, mas ela tá ao vivo? É ao vivo. E se a pessoa tirar foto do drone também? Não, Massa. vai ter a pessoa que vai abordar O ela ser e vai humano verificar. embaixo, o Ah, ser humano se tiver embaixo. O repórter vai olhar, ó. Tá seguindo o Zé Drone? Ele tá Tô. seguindo aqui. Manda a chave Pix que ele vai fazer. Que vai- ali. o Cacau cai. Coisa O Pix. boa É. demais. Rapaz, 50 Não é no bom, Pix. 50, não ó. é, velho. E é o quê? 1 quilo de carne. Ave Maria. Dá 1 quilo de carne? E dá. Dá um É. Mac. Dá um Mac. Dá um eu vi. Mac, o Mac Mac, não É o Mac, né? Sim, Ô, Sabiá, Diga aí. a KMS também tá agenciando assim influencers, né? Eu vi esses dias na Rapaz, rede a gente social. a gente deu uma segurada nesse setor. Foi. A gente fez esse serviço aí durante um ano, agenciando influencers. Só que não tava rentabilizando. Não deu dinheiro. A gente segurou durante um ano pra ver como é que funcionaria. Tava dando mais trabalho do que dinheiro. Entendeu? Não tava se pagando, porque a gente tinha um colaborador só pra cuidar disso, Uhum. entendeu? Então, no final das contas, não tava fechando as contas. Sim. E aí a gente mantém a parceria com os influencers, mas já não agencia, entendeu? Então a gente tem os influencers que são parceiros, que a gente faz as indicações, inclusive a gente chega para os clientes já, às vezes, oferecendo uma ação promocional com o influencer, Como o outro. entendeu? Então a gente faz as parcerias com Mas, influencers, mas já não agencia. só pra eu entender, agenciar seria o quê, assim? Você investir na carreira dele ou não? A gente fazia, por exemplo,
o influencer, ele fechou, a gente fechou com um influencer para uma empresa que não é nosso cliente, entendeu? Então a gente ofereceu, a gente não atendia nenhum bar, a gente vai e oferece o influencer, velho, você que é do bar, quer comprar uma ação, nossa mão com influencer, entendeu? Então o cara não é nosso cliente. Perfeito. Então a gente ia lá e vendia com influencer o para aquele bar. produto independente. E aí a gente fazia a gravação, acompanhava o influencer, fazia a gravação do influencer, entendeu? Então Massa. a gente fazia o book, como é o nome do negócio que esqueci agora? A apresentação dele, entendeu? Sim. A gente fazia Media Kit. o Media Kit dele, a gente fazia o Media Kit, entendeu? Então tudo isso estava demandando tempo da equipe, entendeu? E a pessoa que a gente pagava pra ficar lá, pra poder sair vendendo, influência, não tinha um salário, as pessoas tinham comissão, entendeu? Então, no final das contas, a gente precisava ter um volume muito maior de influência, que também demandaria um volume maior, porque às vezes o equipamento que a gente tinha pra gravar com o cliente da agência era o mesmo que a gente ia ter pra gravar com influência, Entendi. entendeu? Então, a equipe que sairia pra gravação em um teria que sair pro outro, entendeu? E às vezes chocava o horário, então acabava... Entendi. Então hoje a gente Aí, tipo, escalou negativa, né? entendeu? no Então, dinheiro. exatamente. Então hoje a gente faz a parceria com a influência, mas pra que já é cliente da gente, entendeu? Entendi. Não pra sair vendendo influencer pra outras empresas. Lógico, se chegar uma empresa procurando a gente vai fazer as indicações, vai pensar na ação. Mas a gente já não tem isso como um casting ali de influencers dentro da agência, onde a gente vai sair vendendo essa galera, entendeu? Entendi. Isso é uma ideia muito bacana, velho. Assim, de repente no futuro, né? Vocês voltem a investir, né? Nisso, comprar os equipamentos já para essa galera da externa, a parte. Porque também entra nessa questão do planejamento mesmo, né? Tipo, ó, vou fazer um novo braço aqui da empresa. Só pra isso. Preciso botar para empurrar isso aqui. Igual o Pix do Zé aí. Empurrar o Pix. Tá boa, eu tô colado. Eu sei que vai negócio ser. Eu vou empurrar o aparecer Pix, nesse. Ver se eu não vou ganhar esse Pix. Onde tiver o colo. E ó, aqui, eu sigo ele, ó. Oxe, o brinde lá você já tirou da gente lá, do encontro de Cê droneiros. viu, A velho? gente já não ganhou. Ganhou. Não, Você tá lá. viu? Ah, eu quero. Era pra trazer, eu esqueci. O quê? Que O brinde? seu e o... Ah, a gente ganhou aquilo ali. Não, mas mocinha tem outro. A gente eu não queria ganhou o ganhar drone. Não, drone O brinde era o drone, era? Sorteou o Era. drone, pô. Não, mas aí não podia Aí botar os excluiu a caras, gente. velho. Hã? Você até tava na equipe de trabalho. Tô na equipe, Eu também. Mas eu tô com um negócio pra trazer, um pra você e um pra Japão. Ficou lá. Olha, Vou trazer. Limão. Também. abóbora. É coisa boa. Confia, pô. Confia. Confia Vai no ter Zé, bom, confia você no Oxê! Zé. A sogra dele esses dias chegou lá cheio de limão, de verdura, de manga. Saiu e Fagundes com Fizemos um a taco feira. cheio de Feira. fruta. Rapaz, Fizemos a feira, Dá fizemos um a abraço feira. pra minha sogra aí em Jiquié. Eu também quero mandar um abraço pra ela e dizer que ela tá fazendo falta. Ela tá demorando de precisa voltar. voltar. Acabou o limão. Já acabou a abóbora. Já acabou bom a demais, manga. bom demais. Ela tem que voltar, pô. Sacolão lá em Jiquié, mandado buscar. Ave Maria. Bora. Pega Sabia- essas frutas aí, mais o Pix do Zé. Sabe se eu não vou ganhar esse Pix? Eu quero ver ele agora me botar pra fora do esquema. Esquema, né? É, o drone não participa, mas desse do Mas me Pix... diga uma coisa. Esse Pix vai ter certificado da Caixa, vai estar tudo... Certificado do igual o Zé, Pix pô. A do gente milhão. mostra na hora lá. Aí, ó. É mata a cobra e mostra o pau. Mas não é o Pix agendado, não, né? Não, Porque tão Pix na fazendo hora. Agendado é B.O. Agendado é B.O. Agendado, o cara cancela, né? Cancela depois e tu fica no vácuo. Fala que foi roubo. É. Sabe, a agência digital e inteligência artificial. Como é que essa galera se conversa aí, velho? Cara, a gente já tá estudando, né? Já tá vendo, porque tem que ter, velho. Eu não tenho. Se quem não for pra inteligência artificial vai ficar muito atrasado, velho. Então hoje a gente já faz alguns estudos na parte criativa, como aprimorar, entendeu? Aprimoramento de texto, de imagem. Entendeu? Então a gente não utiliza ainda 100%, mas nós já estamos estudando em como aprimorar o nosso dia, gastar menos tempo, né? Tornar a equipe mais produtiva. Mas o que eu tô vendo muito que as agências estão sugerindo que as empresas utilizem é pro atendimento. É treinar pro atendimento, que aí resolve aquele problema do WhatsApp que o funcionário demora para responder. Exatamente. Entendeu? Então, eu tô vendo muita gente já vendendo
esse serviço de treinamento de inteligência artificial, entendeu? Então, já resolve, a agência já vai mandar o cliente pro WhatsApp e a chance de conversão daquele cliente vai ser muito maior. É incrivelmente Entendeu? maior. Mas aí o que eu quero te perguntar, complementando essa pergunta, é o seguinte. A pessoa, a agência real, os seres humanos que estão na agência, você acha que, tipo assim, o produto que você vende, na visão do cliente, perderia valor ele sabendo que você utiliza ferramentas de inteligência artificial, por exemplo? Tem coisas que eu uso. E tem coisas que eu não falo para o cliente que eu uso. Porque talvez vai perder o valor assim que ele dá, né? Por exemplo, eu peço um prazo maior para entregar um vídeo, mas entrego muito antes, né? Sim. Assim, não muito antes, porque também perde um pouco o valor da coisa, né? Enfim. Então eu queria saber isso. Você acredita que cliente saber que alguém, que nada, rapaz, aí faz desse jeito, tal. Tudo bem que até tem que saber pedir, como a gente já conversou aqui. Como você vê isso? O valor do trabalho de alguém que está consorciado. Cara, eu tenho um ponto de vista dividido nesse setor. Por quê? Se uma agência, vamos falar em criação de texto, se a agência, só a inteligência artificial tá criando o texto, esquece, nem a agência, pô. Esquece o quê? Não é nem a agência, Não é só o cara, agência. só a inteligência Sim. artificial vai ficar escrevendo por você. Uhum. Isso não é criativo. E a inteligência artificial não vai ter essa criatividade que o humano tem. Esquece. Ela é bem genérica, né? Exatamente. Entendeu? Então, você até sabe quando é uma resposta de inteligência artificial. Dá pra você ver. Entendeu? A gente tava contratando uma mentoria agora, que na hora que eu peguei a resposta lá do meu atendimento, as pessoas falaram, velho, isso aí prompt. Eu falei, minha amiga, se eu fizesse isso aqui, se eu trocar esse texto aqui, cabe pra qualquer tipo de empresa. Entendeu? Eu falei, pô, tá errado isso aqui, pô. Não tô pagando por isso. Entendeu? Então, hoje, a gente utiliza muito pra falar, por exemplo, hoje eu não escrevo na agência. Muito pouco. Raramente. Mas quando eu preciso escrever algum texto, eu escrevo, uso minha criatividade, peço pra inteligência artificial melhorar, pego aquele texto da inteligência artificial e eu vou ajustar a minha criatividade novamente. Entendeu? Então, quando eu escrevo dessa forma. Entendi. Entendeu? Então, passa uma vez na mão da inteligência artificial, mas 2 vezes na minha mão. Até ficar no esquema. Sim. Entendeu? Então, hoje a gente utiliza muito nesse sentido. Tá? De aprimorar, mas não de criar. Não é Porque, na verdade, ela está sendo treinada do ponto de vista que você coloca as suas informações ali, o seu detalhe. É tanto que a gente está treinando ela. Se eu for abrir aqui o meu login aqui do chat GPT, por exemplo, tem tudo o meu histórico que eu pesquisei lá, ele sabe quem eu sou, sabe o que é que eu faço, né? Eu falo, rapaz... Você já fez amizade com ele? Pra na guerra das máquinas você tá... Eu fiz, mas eu Você já vi um salvar? robô batendo no cara lá, você viu? O robô endoidou, batendo no cara lá. Bateu no... Tá doido, velho, isso aí. Velho, você tem que ficar amigo dela, velho. Eu vou morar em um Esse lugar que não Exterminador do tem... Futuro você assistiu, né? Vou falar, velho. Vou falar com Fala, ela. eu sou seu amigo, viu? Dá bom dia, Isso. obrigado. Mandar tal. presente, mandar bytes e bits, Mandar bits e bits, bytes. Presente. Inclusive, saiu uma pesquisa aí, né? Quando você agradece ela... Ela é melhor, Ela é melhor. atende melhor. Aí, ó. Mas brincadeira. consome mais energia, né? É isso mesmo, Japão, é mesmo. Consome mais energia? Já... Consome mais energia. O dono do chat GPT tava pedindo para não Pro povo não ficar agradecendo. me agradecendo em nada, não, porque ele tem que processar aquilo Aquele ali, daquele dado, né? educadamente também. Olha aí. Várias dicas para usar a inteligência artificial. É coisa, viu? Eu gosto, viu, bicho? Eu uso muito. O que eu faço assim, eu faço vários prompts para vários clientes diferentes. Então, cada prompt tem um histórico de meses Sim. de conhecimento. Então, toda vez que eu vou revisitar a inteligência, eu falo assim, ó, baseado em todas as nossas conversas nesse prompt, me produza um texto assim, 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 assado. Sim. E aí eu pego o texto, faço como sabiá, né? Olho, faço meu crivo, peço para fazer correção. Às vezes, quando chega, o cliente manda lá um texto cheio de casa com Z e tal. E a gente Olha joga... aí. Corrige esse negócio aí.
Olha aí. Inclusive, por R$ 59,90 a gente tá vendendo os prompts de Japão. Tô anunciando aqui não, agora. eles não estão à venda não, porque... É a resenha. É o menino que vendeu os e-book, velho. Olha. E não tinha pra entregar, como foi? Não, ele ganhou dinheiro com os e-book da IA. Ah, fez o e-book da IA e vendeu. Olha aí. Agora que tem gente vendendo curso de AI, Quem quiser pode comprar. Sabe, então você sempre faz esse sobe e desce, vamos dizer assim, né? Lá ele. Passa pra lá. Passa pra lá. Estranho. Os caras estão Sabe, preparando. Lá ele, como é que a gente defende automático aqui? Manda pra lá, o inteligência artificial, manda pra cá, corrige, dá seu talento, pá. Pra ficar no esquema E já e foi. poder largar o doce. E aí, mais uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte: quem quer contratar um serviço da Casulo, quais são as perguntas básicas que você faz geralmente para o cliente responder, né? Quer chegar aonde, que produto é e tal. Existe produto que não é possível vender, por exemplo? Existe algum negócio que você fala, rapaz, eu não vou entrar nessa aí? Tem tudo que a galera considera hoje nicho black pra rede social, a gente não entra. O que é isso? Por exemplo, você quer vender armas, entendeu? Você quer vender produtos de sex shop. Sex shop não entra. Entendeu? Não, entendeu? Então, esses produtos, aposta esportiva, entendeu? Encapsulado, perdi uma conta por causa Perdeu a disso. conta, né? Tigresa. Então, medicamentos, entendeu? Então, esse tipo de matéria de produto a gente não entra. Por quê? A nossa agência é a única da cidade que tem acesso à central de parceiros do Meta. E se a gente vai entrar, né? Justamente por a gente já vir da rota do sucesso, já ter todo um histórico, né? Que a gente já teve outras parcerias, por exemplo, o Meta tinha uma parceria no Facebook com o Serasa Experian. Então o Serasa liberava informação da população pro Facebook e o Facebook utilizava para anunciar. Olha o vazamento de dados. E a gente era uma das agências que foram selecionados para ter acesso a esses dados, a esse tipo de anúncio. Sim. Então não era todo mundo que tinha. Essa parceria durou 1 ano. Depois foi considerado uma invasão de privacidade e saiu. Encerrou essa parceria do Meta. Vai contra a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? LGPD. Na época nem existia LGPD. Sim. Entendeu? Isso foi antes da pandemia. Tá? Sim. A nossa agência, por exemplo, foi a primeira a ter permissão de anunciar, fazer o tráfego pago no Instagram. Porque como era, né, quando eles lançavam uma ferramenta nova? Eles lançavam para grandes empresas, tipo Boticário, McDonald's. E depois que essas grandes empresas testavam, eles liberavam para as agências parceiras. Então, quando eles liberaram para a agência parceira, a nossa foi selecionada. Que então, massa, aqui em véio. Itabuna, nós somos os primeiros. Então, quem era cliente nosso na época, podia anunciar. Na época, a Home Beer, Terceira Via e a nossa agência. Home Beer, na Beira Rio, né? Era Beira Rio. Ih, gastei dinheiro ali, viu? Ave Maria. Cê Então, O velho Beré. Hoje foram não do bebo Beré, mais. exatamente, Beré e Segundeira. Então, essas 3 empresas foram as primeiras a anunciar no Instagram. A gente começou a anunciar na época em agosto, foi quando foi liberado para as agências parceiras, e só em outubro foi liberado para toda a população mundial, entendeu? Então, na época, o Social Media Week, ali aconteceu em setembro. Quando eu fui para São Paulo, quase ninguém podia anunciar lá. A gente era uma das poucas agências que estavam que no Social massa. Media Week que podia anunciar justamente pelo Diretamente de Porque a gente era- Itabuna. de Itabuna Cometida para a o mundo. besta lá, né? Entendeu? Ah, Maria. Entendeu? E aí hoje nós somos a única que tem acesso à central de parceiros do Meta. Então se a gente for anunciar nicho black, existe grande chance da gente perder essa parceria com o Meta. E não é interessante pra gente perder. Sim, não, com Quem certeza. vai contra as diretrizes da Eu nem comunidade. sabia, entendeu? porque assim, eu tenho muitas cautelas, por exemplo, sex shop, por exemplo. Tem um cara de cautela com a imagem que tem que tomar e tal. É uma coisa mais complexa ainda. né? Sex shop, por exemplo, você não pode anunciar fazer tráfego pago no Instagram. Mas você pode no Google. Mas no Google você só pode na rede de pesquisa. Ou seja, a pessoa tem que buscar procurar. por aquilo para aparecer. Entendi. Você não pode ir numa rede de display. Então, por exemplo, você não pode aparecer em nenhum site parceiro do Google. Você não pode ir no YouTube. Entendeu? Então a pessoa tem que buscar para você aparecer Entendi. e aí fazer a venda. Entendi. Entendeu? Então, um detalhe. Uma vez um açougue, ele fazia o tráfego dele naturalmente por ele mesmo. Né? Na doida. Na doida. Vamos falar, por ele Torelândia. mesmo tá sendo Torelândia, educado. É na doida. Na Tem doida. que contratar o profissional. E Como é que você quer fazer as coisas? na loucura. Aí. E aí,
ele foi e criou aquela lojinha do Instagram onde você pode botar preço do produto. Sei qual é. Sim. Nunca Sabe? cliquei ali. Que Pois é, entendeu? Aí o Japa faz essas lojinhas, pô, o Japa é barril. É. Entendeu? Aí ele criou essa lojinha lá, esse catálogo de produto e botou pra anunciar. Só que no Instagram, você não pode vender partes de animal. Carne é parte de animal. Sim. Na hora que ele criou a lojinha, Foi bloqueado. bloqueado. E aí ele veio me procurar pra resolver o problema. Ah, por que foi bloqueado? Por que foi bloqueado? Quando eu fui ver era a lojinha dele, porque ele não podia. Então, Você você tá pode esquartejando. anunciar. Você pode anunciar, você não pode vender, você não pode ter uma lojinha ali com produtos É animais porque pra como vender. ele entendeu? não tem como filtrar se é tráfico de animais ou... Pois é, ou é um açougue vendendo carne, entendeu? Então, Lascou. você pode fazer Agora o... à toa, né? Pode ser carne humana, Deus me livre. Ah, é, entendeu? Entendeu? Aí ele foi bloqueado. Aí quando eu apaguei a loja dele, ele voltou a anunciar normalmente. O tráfego voltou a rodar. Então ele só Olha. foi apagar a loja dele que voltou. Entendeu? Então Rapaz, tem é muito vários detalhe. Muita coisa, é muita muito coisa, detalhe. né? É muita coisa. Como é que... É Como é muito que... detalhe. É muita coisa, velho. Não dá pra você saber tudo, velho. É impossível, entendeu? Então É a gente vivência, é né? a vivência. Não, fora É a que o BM muda. Direto, Direto. velho. Pô, aí botaram um novo layout que tá uma merda. Tá louco. A gente Aí perde, muda perde tudo. onde achar as coisas. É. E qual o recado que você dá, assim, pra quem... essas respostas, né, que eu falei, assim, quem quer contratar a Casulo precisa ter de bate-pronto o quê? A intenção, o público, como é que... Normalmente, quando a gente vai montar o briefing, a gente quer. O que a gente tenta saber do cliente é o seguinte: onde ele quer chegar? Isso. Quer Onde vender ele mais. quer. Entendeu? Normalmente o cara quer vender mais, mas a gente tem cliente, por exemplo, que ele não quer vender mais. Porque ele não tem como vender mais. Eu tenho um cliente que ele vende água. A água brota. Ele não tem como fazer brotar mais água. Entendeu? O que é que ele fala? O que é que ele me disse? Ele falou, velho, eu posso até tentar furar um outro poço. Mas aí se vier uma água salobra, vai estragar o poço que eu já tenho cá. Entendeu? A água já vai bater cá e vai bater errado. E eu vou perder toda a minha produção. E eu vou deixar de ter minha empresa. Entendeu? Então hoje ele tem caminhões na porta em fila de espera pra comprar água na mão dele. Então ele, velho, eu não tenho como ter mais cliente. É impossível. É impossível. Eu não tenho pra Brincadeira, onde, né? entendeu? Então o que é que ele quer hoje? Fortalecer a marca Mas- dele. Porque ele fortalecendo a marca dele, ele pode cobrar mais caro no produto Sim, dele. pra aumentar o ticket dele, E né? aumentar o ticket, entendeu? Então ele ganha mais. Então a pessoa precisa saber onde ela quer. Às vezes o cara é uma loja. Rapaz, eu nunca imaginei essa possibilidade. Fala, não tenho como atender. Não tem, porra. O cara vai tirar água de onde? Vai fazer chover? Não velho. tem, porra. Entendeu? Tem empresas que às vezes chegam no mercado e ela é muito nova, então ela não tá interessada, às vezes, de cara em vender. Ela quer que as pessoas saibam que ela existe. Às vezes a empresa tá procurando a gente por fortalecimento de marca. Reconhecimento. né? Reconhecimento, entendeu? Então, depende muito do que cada empresa quer. Então, por isso que a gente pede quando no briefing, né, quando a gente for montar, que já saiba, pô, não, velho. Eu atendo 10 clientes no WhatsApp. Eu quero atender 20. Massa. A gente sabe exatamente o que você quer. É um número. Dá pra gente saber, dá pra gente fazer. Entendi. Entendeu? Então, ele saber onde ele está e onde ele quer chegar é sensacional. E quem é o público dele? Sim. E nesse caso, da galera que assiste o podcast, por exemplo, são muitos prestadores de serviços, né, de audiovisual, que aqui a gente fala de comunicação, audiovisual. Qual o conselho que você dá para essa galera? Tipo assim, é para vender conteúdo, é dica, é não sei o quê. Como que essa galera pode melhorar suas vendas, né? Assim, primeiro tem uma agência que cuide disso, porque eu acho fundamental. Sozinho você vai fazer ali, mas não vai fazer de forma profissional. Da mesma maneira, E não vai aproveitar aqueles reais que você tá botando ali de forma, né, isso. Profissional. pro Então, assim, dinheiro é voltar. importante dizer, uma coisa é você fazer, outra coisa é você ter alguém que faça de forma profissional. É igual fazer um vídeo. Uma coisa é o Sim. cara ter a câmera, outra coisa é O alguém cara que tem um entende. profissional mexendo que às vezes com um Efetividade. celular desenrola Desenrola. melhor do que um cara que não demais. sabe com uma câmera profissional lá de 30 mil reais. né? Exatamente. Entendeu? Então, para essa galera que gosta do podcast, que assiste assim, tem hoje uma oportunidade de um especialista aqui, o que é que você poderia dar de dica assim? Lógico, você não vai entregar tudo porque você vive disso, né? Mas, assim, Cara, é ter o cuidado com a própria, com o próprio serviço dele, tá? Em como ele mostra esse serviço para o cliente, como ele vende isso para o cliente. Porque uma das coisas que a gente fala muito é que a galera de comunicação não investe na sua própria comunicação.
É verdade. Então a galera não profissionaliza a sua própria comunicação. Fica fazendo produto cliente e esquece o da própria empresa, É entendeu? verdade. E isso, às vezes, faz com que você deixe de ter novos clientes. E é isso que a gente precisa, a gente da comunicação. A gente precisa atrair novos clientes, precisa aprimorar a nossa comunicação, profissionalizar a nossa comunicação, justamente para ter um bom resultado. Entendeu? Então, e investir mesmo, porque às vezes a galera fica com pena de botar dinheiro para veicular. É verdade. Uma comunicação sem veiculação, velho, não vai dar resultado, pô. É. De que adianta eu contratar aqui Zé Drone e Fagu pra fazer um vídeo, gastar 10 mil pra fazer um vídeo top das galáxias. Ninguém vê. E ninguém vê, porra. O meta no Instagram não entregar, entendeu? Você vai gastar 100 reais pra divulgar um vídeo de 10 mil. Era melhor você ter feito um vídeo de 5 mil, pegar os outros 5 mil e investir no anúncio para as pessoas verem. Aí você ia ter mais dinheiro, aí você fazia um vídeo de 10 e investia 10 para divulgar seu vídeo. Exatamente. Sim. Entendeu? Isso é super importante, porque às vezes a gente fica rodando ali com um cliente, 2, 3, os mesmos clientes. É importante manter, ótimo, beleza. Sim, retenção. Mas a gente está numa cidade de 210 mil habitantes. Quantos empresários nós temos aqui? Vou chutar que eu não sei. Vamos dizer que tem uns 15, 20 mil. E Estou por aí. chutando por baixo. É, eu acho que é por aí. Sabiá Né? tem esse dado. Tem ou não? Então, assim, Não, lá tem, mas eu de cabeça não vou saber. estou falando só de empresas, né? Não estou falando aqui pessoas físicas de aniversário, casamento, você que fotografa, etc e tal. Então, olha o universo que a gente tem como garimpar, né? Quantos profissionais são? Então, assim, para você que é filmmaker, fotógrafo, etc e tal, é importante investir em ferramentas como essa. Não só aqui na região, porque a gente atende uma micro-região. Você, eu tenho certeza que tem clientes fora. Todo mundo tem clientes fora e tal. Então, a gente está numa micro-região que, se brincar, tá quase 2 milhões de habitantes, contando com o extremo sul, até o extremo sul, não é isso, Zé? Sim. Então, olha o alcance que a gente precisa ainda ter, né? Sair do orgânico, eu tô falando isso por mim, sair do orgânico, olhar para esse mercado, atacar o mercado de forma mais agressiva. Com o quê? Com dinheiro e com especialização do profissional. Não é isso? E tem que analisar, né, velho? Tudo é análise de dados. A gente teve um cliente mesmo, gosto muito desse exemplo, um dentista em Salvador. A gente estava rodando uma campanha para ele e dentista, o conselho deles estão cheio de restrições, tá? E aí a gente tava, ele não pode falar de preço, tal, não pode fazer venha, compre aqui e tal, nada disso, né? Pra pegar aquela venda na emoção, não pode acontecer. Então a gente fez um formulário para captação de lead. A pessoa entrava, deixava o dado dela, e a gente mandava para o dentista ligava e lá e podia vender o peixe dele, falar de preço, falar de parcelamento, o que ele quisesse, tá? E aí nós estávamos rodando esse anúncio e botando para rodar 3 dias e ninguém se cadastrou, velho. 0 resultado. Aí a gente tava rodando uma campanha, uma menina do sorriso bonito, né? Ou seja, tipo assim, já usou o aparelho, esse dentista, ele tá vendendo aparelho, ele já usou o aparelho, tá? Passou pelo processo, tá tudo lindo com ela. Beleza, campanha azul, porque o azul transmite confiança, como é uma área de saúde, seria importante. E aí nada, velho. Falei, rapaz, será que o público tá errado? Porque Salvador é muito grande. Então a pessoa às vezes não vai num dentista que é do outro lado da cidade, entendeu? Ele vai no dentista que é mais próximo ali do bairro dele, tá? Poderia ser isso. O texto talvez não fosse convincente. O texto que a gente tava rodando ali, não tava convencendo a pessoa a clicar. Ou talvez o azul tivesse muito tranquilo, talvez um laranja chamasse mais atenção pro anúncio e a pessoa clicasse. Mas aí eu falei, rapaz, vamos testar por partes. Em vez de trocar tudo de uma vez, a gente vai trocar uma de cada vez. Vamos trocar aqui a modelo da campanha. Vamos tirar a menina do sorriso bonito, que já passou pelo processo. Vamos colocar uma outra menina, só que dessa vez ela usando o aparelho e apontando para o aparelho. No primeiro dia ele começou a ter resultado. Começou a gente se cadastrar. Olha aí. Porque na comunicação para o público dele, as pessoas queriam ver pessoas que estavam passando pelo processo. Não quem já passou pelo processo de usar o aparelho. Entendeu? Então, tudo é análise de dados, tudo é teste. Entendeu? Então a gente vai olhando e vai mudando. Vai olhando. Se não tivesse dado certo a troca do modelo, a gente ia mudar outra coisa. Ia mudar o público, ia mudar as cores, ia mudar a copy. Entendeu? Aconteceu isso comigo numa visita que a gente fez, acho que foi na EMBA, em Salvador.
e que a gente teve que, eles estavam fazendo investimento numa campanha, num vídeo e tal, e que foi o primeiro cliente na minha vida que disse pra mim, ó, dinheiro não é o problema. Oh, que Eu preciso maravilha. identificar o meu público. A gente partiu para identificação de público e a gente descobriu que o público do cara estava onde? No Busdó. Ele pegou aquela verba, diminuiu, tirou algum de outros veículos também que ele estava apostando, apostou em Busdó, bombou a campanha. Então, assim, como isso é importante, né? Analisar os dados. Tem gente que pensa que você levanta, manda o design fazer um negócio no Canva e postar. E postar. Não é assim, galera. Tem todo um estudo, não é Canva também. Mas tem todo um estudo, tem uma preparação. Quantos anos de estrada? Ave Maria, se for desde a faculdade, desde 2006. Se for depois de formado, desde 2010, que eu já Aí. formei trabalhando. Então Pois tem é. 14, 15 anos. 15 2025 a gente tá, 15 Pois é, anos pois é. formado. Então, assim, tem estrada, tem campo e foi mais ou menos na minha época da Casa Nova, então. Ah, é. Foi. Foi. Esse vídeo mesmo, Dia das Mães, que tu tava falando, foi logo quando a gente surgiu. Mais ou menos isso. Entendeu? Foi logo quando a gente surgiu. Eu soube Os cabelos da brancos aqui, KMS calvície. na mesa do bar. Na mesa do bar, não foi, Japa? Foi, Na empresa, não foi? foi. Aí, Aí. ó. Ela sabia falando assim, rapaz, vou sair, vou bater minhas asas. Vai partir. Lá na empresa, não era nem Boteco Gaúcho, era na empresa. Eu acho isso massa, que é quando o cara confia no seu potencial, no seu profissionalismo. O cara olha o mercado e fala, preciso tomar uma decisão. Pô, o que a gente já conversou aqui, o cara diz, o meu caso, o seu caso e tal. Preciso tomar uma decisão, tomar um rumo e meter marcha. E cair pra dentro. É porque eu vejo muita gente agoniada com o que fazer, vou pra onde, não sei o quê. É, velho, eu vejo muita gente também. A galera entra no mercado sem nenhuma experiência. Antes de abrir agência, eu trabalhei 2 anos, dentro de uma agência. Sabe, o Entendeu? fluxo de Viu o trabalho. fluxo, tudo. Entender, entendeu? Então, hoje, muita gente que eu vejo entrando no mercado, eu vejo uma galera de agência digital que às vezes pega um trabalho offline e não sabe pra onde é que vai, Não pô. sabe, não. Não sabe, pô, não Sabe sabe não, pra onde é que sabe vai. não. Não sabe. Entendeu? Não Eu sabe. vejo o designer, pô, que não sabe finalizar um arquivo pra impressão, pô. Olha aí. Entendeu? Os caras só sabem fazer arte pra rede rede social ali, social. ou só pra ver na tela, entendeu? Olha o Japão com o Corel dele aí, ó. Olha aí. Entendeu? É, mas assim, eu sou técnico de arte final. Então, todas as agências daqui, de Itabuna, Ilhéus e tudo, isso aí era eu que analisava o material, mandava voltar, fazia, não fazia, porque eu trabalhava na maior gráfica de Itabuna. Sim. Maior e melhor. Qual era? Gráfica Mesquita. Mesquita. Alô, Gráfica Mesquita. Trabalhei Denilton. lá só de 95 até 2010. Olha aí. Olha aí. Janeiro. Quinzão. Brincadeira. Então, Japão, aquele quadro de Jesus nascer foi você que imprimiu lá, não foi? Eu fiz o fotolito para poder. Sabia, um recado assim pra galera. O que é que você gostaria também de falar, se a gente não perguntou, né? O que é que você acha importante falar? E um recado final, assim, pra galera que tá assistindo o podcast, que quer investir ou uma mensagem da agência pra esse pessoal. Cara, da agência pra galera de comunicação, continue evoluindo. Continue estudando, se aprimorando, tá? Foque no que você sabe, no que você quer. Não adianta você achar que você vai saber fazer tudo. Você vai escrever texto, vai gravar vídeo, vai fazer arte, vai fazer tráfego, esqueça. Isso não vai Tenta funcionar, fazer tudo e não maluquice. faz nada. Não faz nada, entendeu? Então foque no que você quer. Eu tenho anos que eu não sei o que é ver um Core, um Photoshop na minha frente. Então, um After. Nem lembro. Se eu abrir hoje, não sei nem mais pra onde é que vai. Porque hoje você Entendeu? focou em outras Foi coisas. focando em outra coisa, entendeu? Então, vá focando. Que tem campo pra todo mundo. Não precisa ninguém falar mal de ninguém passar por cima de ninguém. Vai focando, fazendo o seu. Entendeu? Que o sol nasce aí pra todo mundo, tá aí brilhando lá em cima. E cada um tem seu cantinho lá pra ganhar o seu pão, né? E Exatamente. desenrolar o dia baba. a dia, o baba. Desenrolar o baba. É verdade. É isso aí, Zé. O recado tá dado. Deu a letra. Deu a letra. Exemplo Sabe as também. palavras. E aqui tem um exemplo, né? Que ele forma novos pilotos, né? E Sim, continua com seu lugar ao sol, bem posicionado no mercado e sim. crescendo cada vez mais. É isso. Exatamente. E esse podcast também é um exemplo disso, né? Da gente
tentar também fomentar o mercado com informação, trazendo pessoas com know-how para trocar uma ideia, para conversar e tal. É a nossa forma de tentar contribuir também com o mercado e direcionar, né? Trazer essa direção também e tal. Então, eu estou muito, muito contente de ter você aqui, né? Zé também e Japão também. E já prepara a próxima pauta que o homem vai voltar agora com coisas, novidades excelentes pra Foi gente. Maria, foi Maria. Vai ter Iqueca também, vir pra cá pra gente hoje, poder conversar. Né? Hoje bateu logo dia das mães da escola da filha dela, não tinha como ela vir, não. Aí apertou. Mas eu agradeço a vocês também pelo convite, foi massa. Eu fiquei com medo da polícia bater aqui, porque 4 é formação de quadrilha, né? Aí eu falei, rapaz, a gente ainda falando de tráfego aqui, eu falei, meu amigo, mas como não bateu, mas dá pra gente, a gente vai voltar pra casa de boa. A gente vai voltar tranquilo e calmo e sereno. Como Né? diz meu amigo, os capa preta ia bater na porta aí. A Polícia Federal só chega de madrugada, De né? madrugada. A gente tá safe, a gente tá safe aí. Galera, muito obrigado. Sabiá, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Japão, Hope Studio Cast, terça-feira, 20 horas, você tá colado nesse mesmo bate-canal, uma honra apresentar junto com o Zé aqui no Take 3 e no canal de Zé Drone, que não é qualquer canal, né, meu pai? Canal, né, nego? A galera faz o plágio, potência. copia, não sei o que, ele dá o destaque na galera e a gente vai remando aqui no canal dele. Pega o limão da sogra, a gente tá aqui. Estamos aqui, né, debaixo do guarda-chuva. E vamos tocando. Obrigado, Japão. Obrigado, Take 3. Vamos nessa? Show de bola. Partiu. Um abraço. Deus Então, abençoe valeu, todos. galera. Deus abençoe. Tamo A juntão. nós Qualquer todos. coisa, mesma coisa. Valeu. É nóis.